Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Luz, Câmera e Gestão. Mais um episódio se iniciando, gostaria de pedir graciosamente que você curta esse episódio, compartilhe, ative o sininho do nosso canal, se inscreva, né? Porque isso aí o YouTube entende que esse conteúdo tem que ser espalhado para cada vez mais gente, mais pessoas aí que a gente possa trazer um público legal para o nosso canal, tá joia? E poderíamos falar do nosso patrocinador oficial, né? Que está nos ajudando, que está por trás de todo esse evento de podcast aqui da nossa logística, né? Que é a Dentoflex INP, uma empresa muito séria de implantes dentários, né? Que vem nos auxiliando e reconstruindo sorrisos através dos implantes, né? Então vai aqui o meu agradecimento à empresa Dentoflex, ao Carlos, aí toda a equipe, todos os irmãos, todo o pessoal da logística, né, que faz isso acontecer. E quem tiver interesse, você, cirurgião dentista, que está iniciando na implantodontia, eu quero conhecer um pouco do sistema da Dentoflex, aqui vai ter um QR Code que você pode acessar, para o pessoal te mandar do comercial lá todos os materiais disponíveis, né, como que funciona. Eles têm implantes para todos os casos, né, implantes zigomáticos, implantes convencionais, implantes longos, estão trabalhando também com prótese customizada. Então, fique aqui a dica, entre em contato com o pessoal aqui da Dentoflex para vocês terem acesso a esse rico material de reabilitação oral. Tá joia? E vamos falar agora do nosso convidado, mas muito especial, viu? É um convidado renomado. Ele é cirurgião bucomaxilofacial, editor da revista da Associação Latino-Americana de Cirurgia Bucomaxilofacial, certificado pela Board da LACIBU, presidente do Comitê de Ética e Pesquisa do Santa Paula, membro associado da Associação Europeia, preceptor externo da Residência de Neurocirurgia do Hospital de São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor Dr. Luiz Fernando Lobo. Muito obrigado pelo convite. E você sabe que quando eu recebi o convite de vocês, eu fiquei pensando muito e fiquei feliz, né? E eu digo isso não porque eu quero ser agradável, porque é uma realidade para mim, essa felicidade. Explico por quê. Hoje você tem que atualizar a sua vida com as mudanças que estão tendo na vida. E eu posso falar isso de cátedra, né? Porque quando eu comecei, nem cirurgia maxilofacial existia. A medicina não tinha essa estatificação como tem hoje, né? O cirurgião geral fazia de tireoide a parto, não tinha essa divisão. A ortopedia era osso. Hoje você tem cirurgião de joelho, de tornozelo, dividiu muito isso. Quando eu comecei, não tinha cirurgia de cabeça e pescoço. Então, essa história, eu vivi a história. E esse que eu estava falando agora há pouco aqui, o mundo mudou muito. E se você não se adapta ao mundo, você fica fora dele. Você perde, não adianta você ter construído um castelo, vai virar uma favela. Porque não tem conteúdo, você não tem história para contar, você não tem história para trazer e para multiplicar essa história através de jovens, não é verdade? Isso é muito importante para mim. Isso que eu estava comentando aqui, eu acho assim, esses podcasts, essa forma de comunicação, ela tem que ser muito valorizada e tem que ser muito utilizada hoje. Quer dizer, se eu acabei de falar isso, se eu conseguir fazer 10, 20 pessoas me conhecer, eles vão duplicar isso e para mais 10 ou 20. Uhum. Se eu fizer um podcast e ele viralizar, são 4 ou 5 mil que vai fazer a mesma coisa. Mas eu estava falando até com um residente agora há pouco. Só que tudo que você faz tem que ter um conteúdo claro. Na Latina, e graças ao bom Deus, eu conheço o mundo inteiro, sempre para congresso, para conferência, etc. Eu só não fui no norte da África, o resto já fui tudo. E eu presto muita atenção em tudo que acontece à minha volta, porque eu tenho que ter formação no meu cognitivo para poder analisar o fato. Senão fica aquela história, eu acho. Eu falo, acha o quê, rapaz? Você lê o quê? Você vê o quê? Acho que não perdeu nada. Então, quando você fala alguma coisa, você tem que ter conteúdo, tem que ter conhecimento, que é para você duplicar ou orientar alguém, não é isso? E esse mundo de hoje, ele tem que ser duplicado de que maneira, né? Porque também duplicar é fácil, né? Vem todo mundo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Calma. O latino-americano é muito diferente do europeu e do americano. O latino-americano ele é muito emotivo, muito emocional. Todas as decisões dele são baseadas na emoção, né? Se você diz assim, eu vi um rapaz aqui que foi atropelado, os caras vão dizer, tá bom,
Não, agora você precisa ver o que eu vi, aí para todo mundo para te ouvir. Só você mudou a configuração da emoção do que você quer falar. Isso tem que ser cuidadoso na informação. Porque se você for muito técnico no que você está falando, as pessoas vão olhar e falar, tá bom, mas não vão. Então você tem que trazer coisas assim, com um pouco mais de emoção, para que eles comecem a prestar atenção em você e comecem a entender. Sim. Desculpe. Comecem a entender, né? Isso que eu acho importante nisso, é você saber fazer um conteúdo. Sim. Senão fica um conteúdo vazio e não se multiplica também. Com certeza. E as pessoas se conectam com pessoas, né? Exatamente. Não tem como. Exatamente. Ele não pode se sentir muito inferior a você, porque senão vai falar, não, mas eu nunca vou ser isso na vida. Claro que vai, eu cheguei, entendeu? Eu não sou ET. E até entrando nesse ponto de chegar, né? A gente sempre inicia o nosso episódio perguntando de onde o Dr. Lobo começou, né? Porque a odontologia surgiu a partir de alguma família, meu pai ou minha mãe, ou você caiu de gaiato nesse mundo da odontologia, como muitos convidados acontece de ter, né? Então, onde iniciou essa vocação para ser cirurgião dentista? Tem uma frase que ela está ficando gasta, né? Quando você acredita no seu sonho, você chega lá, isso até pagodeiro fala. Mas assim, eu, na minha adolescência, vamos dizer isso, eu sempre quis fazer cirurgia. Eu me lembro de ter assistido um filme de televisão, falei, puxa, eu gostaria de fazer isso, né? Só que eu sou muito chato comigo, porque eu quero fazer bem feito. Para fazer mais ou menos, a gente não precisa fazer. Então, comecei a buscar isso, né? Entrei na faculdade de odontologia, fiz a USP, e falei, eu quero ser cirurgião. As minhas referências como professores, uma deles gostava demais do Sebastião, que era uma pessoa extremamente educado, simpático, respondia a todas as suas perguntas. Então, aquilo me cativou também do ponto de vista afetivo. Poxa, eu quero ser carinheiro. Porque todo jovem tem que ter um ídolo, porque é um espelho, um caminho ao norte, é o farol do afogado, né? Eu tenho um norte onde eu quero chegar. O primeiro, o seu, é o teu pai. Poxa, eu quero ser que nem meu pai. Aí você vai crescendo, você tem outras referências. Isso, fulano aqui, o cara faz não sei o que lá, e eu quero fazer como ele. O que eu preciso fazer para ser como ele? Como é que eu sigo esse caminho, né? Entrei na faculdade de odontologia que fala, quero fazer cirurgia. Só que numa realidade que não existia. Porque a bucomaxilo, na época que eu estava na faculdade, o grande nome era JJ Barros, né? Ele fazia a extração do terceiro molar, já era aplaudido demais, porque ele fazia isso. Eu falei, mas isso é pouco, né? Comecei a fazer por espelho dele. Tinha um curso, abriram um curso no HC, assim que eu saí da faculdade, na departamento de otorrino, porque não tinha departamento de bucomaxilo. E eu fui fazer esse curso. Fiquei 1 ano e meio, quase 2 anos lá. E me encantava com o que eu via no pronto-socorro. Mas eu sempre também fui muito exigente comigo. Tá bom, eu quero fazer cirurgia, mas eu nunca aprendi técnica. Não tem técnica cirúrgica na faculdade. Como é que eu faço? Eu não sempre tive... Eu ouvi uma frase que eu gostei muito outro dia. Se a porta estiver fechada, bata nela. Ela vai abrir para você. Entendeu? Então eu falei, eu preciso fazer técnica. Como é que eu faço técnica cirúrgica? Então eu conversava com o pessoal da plástica, conversava com o pessoal da cirurgia geral, conversava com eles, posso assistir a sua cirurgia? Posso ver? Para ver como é que você faz a técnica disto. E fui crescendo isso, fui fazendo isso. Comecei a trabalhar também, você precisa trabalhar, comecei a trabalhar na Vilares, que era uma empresa em São Caetano do Sul, que montou um hospital para atender seus funcionários. E à noite nós éramos 5 profissionais, 4 médicos e eu. Então tinha um cirurgião de cabeça e pescoço, estava iniciando a formação dele, cirurgião geral e tal. E eu bolei um sistema de que se você trouxesse alguém de fora para operar com você, a Vilares não pagava nada. E se eu auxiliasse o outro colega do plantão, eles pagavam mais 30% para quem auxiliou. Falei, opa, peraí, então vamos trabalhar entre nós 5 aqui, ó. Dobra o salário de todo mundo, né? Porque eu estou ganhando um pouco a mais. Então eu fiz mais de 20 partos. Eu não, mas eu auxiliei mais de 20 partos. Fiz cirurgia, tudo que você imagina eu fiz, porque eu estava com eles. Com o meu interesse era, eu quero aprender técnica cirúrgica. Se você olhar do ponto de vista de técnica, você fazer uma fratura de mandíbula ou fazer um parto é igual. Incisão de pele, descola, deixa gordura, abre a musculatura, divulsiona a musculatura, chega onde você quer, faz, fecha, acabou. É tudo igual. Agora, você precisa ter conhecimento de anatomia, da fisiologia e das complicações. Para isso tem que estudar. Infelizmente, ainda hoje isso, eu me bato muito por isso. Todo mundo estuda hoje só em texto americano. Que o americano publica. E latino-americano não publica.
Você vê todos os teus textos que você quer estudar, tudo americano. E americano tem algumas, não vou discutir aqui, mas americanos tem algumas coisas que eu não gosto, já falei até para eles isso aí, entendeu? Não gosto de vocês. Mas tem texto para você olhar e valorizar. Senão você não tem conteúdo para decidir. E aí foi indo, que você vai indo. E tem uma coisa também que eu digo muito, que eu acho importante para o jovem. Se algum cirurgião disser para você que nunca teve uma intercorrência, ou ele é Deus ou é mentiroso. Que todo mundo tem. A diferença é, quando eu tenho uma intercorrência, eu vou de cabeça para entender o que aconteceu. Fui eu que subestimei o diagnóstico, eu que usei uma técnica correta, o que aconteceu? Ou alguma interferência anatômica, para eu aprender mais. Se hoje eu sei 80%, se eu estudar um pouco mais, eu vou fazer 81, 82. Não é? Quer dizer, eu posso crescer, mas você tem que ter humildade para isso. Você não pode achar que a soberba é mais importante do que os seus critérios, porque a soberba derruba você. Tem algumas frases que eu digo que são muito marcantes para o jovem, né? Você faz a vida inteira de coisas certas, boas, todo mundo aplaude. É risco de giz. O dia que você fizer alguma coisa errada, é marca de gado, nunca mais sai. Toda vez que você... mas olha, ele fez aquilo, pronto, acabou você. Então, faça, assuma e vamos de cabeça entender o que está acontecendo. Foi isso que eu procurei fazer na vida. Então, eu comecei, e onde é que eu ia trabalhar? Ninguém conhecia nem a especialidade. Então, eu batia de porta a porta em um hospital, sabe, corria aqui, fazia lá, até começar devagarzinho. Em 82, 83, começaram as operadoras de saúde. Fui de novo bater na porta deles, dizendo, senhora, eu sou bucomaxilo e tal. Aí você vai construindo, passo a passo, e olhando o seu caminho para dizer assim, o que eu posso melhorar? Acho também alguns conceitos, deixar bem claro para vocês como é que a gente pensa. Eu sempre disse assim, não existe certo e errado na vida. Certo e errado é maniqueísmo. Porque eu tomei uma decisão hoje. Amanhã eu tenho um conhecimento novo, posso mudar minha decisão. Puxa, então, peraí. Não é legal desse jeito. Volto lá, não tem nenhum problema de dizer, olha, eu me enganei aqui, não foi bem o que eu queria, e refaço. É evolução. Você está evoluindo. Se você estiver fechado nesses conceitos maquinistas, você não sai disso. Não, eu não erro. Claro que você erra. Você erra como todo mundo. Agora, como você trata isso? O que você aprendeu? Deixa eu te falar um negócio que eu acho importante. Eu tenho falado muito, essas coisas eu falo muito em reunião que a gente tem, para tentar fazer conceitos claros, para você enxergar o que a gente está falando. Outro dia eu dei um exemplo do seguinte, se eu der um quebra-cabeças de 2.000 peças, você monta. Se eu não te der o desenho, você vai demorar um tempão. Várias vezes você vai cometer enganos de colocar as peças. Isto é a vida. Se você não tem informação, e se você não aprimora a sua informação, você vai ficar em ensaio e erro. Eu acho isso bom, faz. Não é. Aí bota a culpa em alguém, né? Que é mais fácil. Mas porque você não me ajudou. Não, você que não prestou atenção. Ou não tem como decidir. Por isso que no começo eu falei, eu detesto esse negócio de eu acho. Acho é uma besteira danada. Não acho nada. Como eu disse, eu falo, tá bom, você estudou, você leu? Onde é que estava escrito isso? Como é que você tem essa informação? Foi isso que eu fui desenvolvendo nos meus trabalhos. Né? Dizendo, isso aqui, como é que faz isso? Por que? E tem um dado que eu falo que meus alunos ficam com raiva de mim. Quando falam para mim, professor, isso é assim, assim, assim. Por quê? Se você estudar fisiologia, tudo tem explicação para você. E o teu raciocínio para o diagnóstico é com base nisso. Isso não saiu certo, mas por quê? Faltou eletrólito, faltou isso, faltou aquilo. O que aconteceu para você chegar nisso? Senão você fica na mesmice, né? Entra alguém com dor de cabeça e fala, não, isso aí não é, isso é, você falei, por causa disso e disso. Calma, e Tonopan, então, já dá o remédio para dor de cabeça. Calma, por que ele tem isso? O que está acontecendo? As idades são diferentes, os gêneros diferem a resposta fisiológica. Então, se eu não tiver isso, eu estou fazendo o quê? Nada. Eu estou clicando em receita de bolo, né? Olha aqui, está escrito e faço lá. Essa foi o que me norteou na formação até hoje. Nesse aspecto, teve uma coisa engraçada, e eu faço isso consciente. Eu fiz uma cirurgia lá, uma criança fissurada, e deu deiscência na sutura. Isso me incomodou demais. Liguei para um amigo meu no Panamá, que é muito meu amigo, e ele tem uma expertise enorme, tem um serviço maravilhoso de fissurados. Eu estava com os alunos na minha sala. Aí liguei para ele e falei, Julio, o que passou? Expliquei para ele, me orientou. Falei, então vou fazer como você falou. Obrigado. Desliguei o telefone, estavam os alunos olhando para mim. Professor, mas com tudo que o senhor sabe,
está pedindo informação para outra pessoa? Sim, mas ninguém sabe tudo. Talvez, com a experiência que eu tenho, eu consiga absorver mais rápido a informação do que vocês têm que processar todo. Mas isso é humildade. Sabe, e ser humilde não é ser subserviente. É dizer, ok, isso aqui ainda não sei, ou não deu certo, não entendi. Aí eu pergunto para alguém para crescer. E isto, mais importante do que isso, olha o exemplo que você está dando para quem está te olhando e fala, se ele pode fazer isso, eu também posso. Isso tem que ser consciente como professor, né? Quer dizer, trazer as pessoas a uma realidade que você vai viver. Que isso é teu futuro, né? Sim. Isso é ser professor, né? É aprender também, né? Exatamente. Com o aluno. Exatamente. A gente aprende com o aluno, né? Tá, e às vezes eles fazem umas questões, você fala, até brinca. Acabei de falar isso. Eles brincam comigo, professor, o senhor é uma pessoa diferente, né? O senhor permite que as pessoas discordem do senhor? Eu falei, com certeza. Claro, senão não aprende nada. O duro é convencer o senhor, mas o senhor permite. Porque eu leio muito, sabe? Assim, todo dia estou lendo alguma coisa, acrescentando alguma coisa, prestando atenção. Tem uma coisa também que eu acho importante dizer para os jovens, né? Onde eu mais aprendi no meu trabalho foi no cafezinho do hospital. Porque a conversa é informal. Então vem o reumatologista e fala, poxa, viu, mediquei o paciente assim, aconteceu isso, tal, estou prestando atenção. Estou guardando aqui dentro. Né? Mais uma quebra-cabeça que eu estou montando aqui. A hora que eu tiver uma decisão, eu faço isso. Porque tem um dado também que para mim é muito importante, e passo isso para eles. Eu quero formar especialista e não exclusivista. Então, você não precisa saber disso, precisa saber sim. Eu não vou fazer um diagnóstico de um cardíaco nos detalhes dele, não. Mas eu sei ler o eletro. Eu sei que alguma coisa não está correta. O paciente é seu, né? O paciente está comigo. Sou eu quem toma a decisão, sabe? Posso discutir. E quando você discute com alguém com propriedade, com conteúdo, te respeitam. Se você diz, porque o médico faz isso, não faz nada. Ninguém faz nada com você, mesmo no hospital. Se você vai trabalhar em hospital e você está levando dinheiro, conhecimento e não dá trabalho, claro que é você. Sim. Agora você leva lá para dar dor de cabeça, ninguém quer você nem no boteco da esquina, né? Isso que é o princípio que eu acho que esse é. Fiz uma revisão rápida para você da minha vida até hoje. E interessante a gente ter também que a maioria dos profissionais, assim, odontólogos, né, eles têm a preocupação de se formar, né, logo na sequência, abrir o seu próprio consultório, né, começar a ganhar dinheiro. Pelo que eu entendi, você já nasceu dentro do hospital buscando atender a especialidade, né? Sim. Um dos percussores aí da especialidade de cirurgia bucomaxila. Sim. Então, você não teve essa parte do consultório, ou o senhor teve também? Não, eu nunca fiz consultório odontológico, porque eu queria fazer isso, entendeu? Até eu brinco muito. Eu fiz um canal na faculdade como aluno para passar de ano, e não sei fazer. E eu admito essas minhas fragilidades. Eu não sei fazer isso aqui, tá? Mas você sabe tanta coisa, sim, mas aqui você tem que ter habilidade e conhecimento. Eu não tenho nenhuma habilidade para isto aqui, né? Eu tenho para as outras coisas. E me preocupa em ter isto aqui, né? Sim. Porque abaixo de mim tem um ser humano que está precisando de mim. Então, você tem que ter respeito por isso. É isso que me norteia, essa responsabilidade. E agora, sim, tudo que eu faço, eu tenho um bocado de jovens, como eu disse a você, um bocado de jovens que têm a mim como referência. Inclusive eu. Obrigado, filho, obrigado. Me permite fazer essas revisões históricas, eu acho que são muito legal para você contextualizar e trazer para o jovem também a importância de ter conhecimento. Um dia eu acordo para a vida e digo assim, todo mundo fala que eu sou referência, que eu sou ídolo, que eu sou aquilo, me enche de elogios e eu falo, eu não sei o que é isso. Então, se eu não sei o que eu sou, como é que eu posso ser o que eu sou? Entendeu? Do jeito que eu subi o degrau, eu posso levar um tombo lá de cima. Então, eu fui pegar a história, fui ler a história. Comecei com Roma, porque o mundo viveu várias etapas, né? Comecei com Roma, depois Inglaterra, França, até chegar no Brasil. O que mais me impactou na vida como orientação foi Napoleão Bonaparte. Napoleão foi um cara com 24 anos que foi líder da esquadra francesa. E claro que, como toda aquela época, e até hoje, você quer expandir seus territórios e aumentar seu continente. Faz parte da política da vida, não é isso? E ele fazia guerra, porque naquela época tudo era no tacape e no tapa, né? Não era bomba atômica. Entendeu? Então ele começou a invadir, trazer para a França, e ganhava todas as guerras. Ele nunca perdeu. Isso trazia para ele uma aura, como até hoje. Eu dei aula 10 anos na Escola de Medicina francesa. Cansei de ver retrato com ele, com aquela empáfia toda do imperador. Jovem, 24, 28 anos.
Quando ele chegou no norte ele é tão importante isso que ele fez, que até hoje você come maionese. Chama chefe de cozinha. Quer dizer, até hoje tem coisas que ele impregnou e não sai da orelha, né? Foi ele que fez isso, tudo isso. Quando ele chegou na entrada, para entrar na Rússia, o imediato dele falou: chefe, essa aqui é muito frio, os homens estão com fome, a gente pode perder essa guerra. Soberba. Eu nunca perdi guerra, eu não vou perder esta. E perdeu. Isso deu uma derrocada nele, que ele voltou, perdeu tudo. Por quê? Você tem que eleger na vida alguém que você ouça. Porque você, por mais que você seja, você é um ser humano. Então, ouça alguém. Eu tenho um assistente meu que eu gosto muito dele. E ele fala para mim: chefe, não é por aí o caminho. Eu fico bravo. Assim, como você está falando comigo? Mas ele fala: não, mas peraí, eu tenho que voltar. Desculpa, deixa eu prestar atenção no que você falou. Entendeu? Porque sim, e muitas vezes já mudei. Pô, ia fazer assim, eu fiz de outro jeito e deu certo. Então, você aprende isso na vida, que você, não importa o tamanho que você seja, você tem que ter humildade, porque a soberba leva à derrota. Perfeito. Isso são filosofias de vida que eu só estou dizendo, eu não estou querendo dizer que eu sou melhor que ninguém, não sou nada, mas o jovem tem que ver isso. Se eu estiver falando muito, pode cortar também. Não, tá ótimo. Qual é a grande preocupação que eu tenho hoje? Internet. Do mesmo jeito que ela te dá uma informação do mundo inteiro, também ela te deturpa. Não é certo? Porque traz informações que você fala: opa, um exemplo simples, recebo no consultório uma vez uma paciente minha de 16 anos. Ah, marquei com o senhor, porque eu já ouvi falar muito do senhor, então eu queria fazer uma rinoplastia. Eu falei: o quê? Você tem 16 anos, filhinha. Ah, mas eu estava vendo a influência, ela tem um nariz beleza. Eu falei: fala com o pai e a mãe dela. Você não tem idade para isso, filha. Você nem terminou o seu desenvolvimento todo ainda. Calma, você tem que ter... Então, eu falei: não vou fazer. Ah, mas é particular. Eu falei: e daí? A minha consciência custa muito caro. Não vou fazer, e não fiz. Porque você vê a influência, quer dizer, ela viu uma imagem lá e quer que seja igual. Não vai ficar nunca. Você não vai resolver o problema do nariz, você vai resolver o problema da cabeça dela. E isso eu não consigo, né? Então, isso que você não pode perder, esse feeling que você tem. Porque falou: é particular, boto 15 mil no bolso, fico feliz da vida. Sim, mas destruiu uma vida, né? Sim. Olha o preço disso. Isso eu quero passar para esses meninos. Calma, você vai conseguir tudo que você quer, mas com honestidade. Não é isso? Sim. Professor, e ao longo da sua jornada dentro do hospital, acredito que, como você falou lá atrás, a odontologia era de outra forma, né? E hoje a gente tem visto justamente o contrário. Então, tem muita faculdade, muita formação, muita subespecialidade. A questão do imediatismo. Hoje, junto com os seus alunos, você vê que, por exemplo, as dificuldades... Claro, provavelmente são muito diferentes da sua época. Mas ainda é a questão da necessidade de se ganhar dinheiro logo, de ter um nome logo, porque é isso, hoje a gente vê o senhor renomado, mas ao longo de toda uma construção de uma carreira de longo prazo. E com a internet a gente vê o contrário, né? Exatamente. Todo mundo querendo já ser renomado com 5 anos de formado, querendo ser a pessoa bem conhecida. Como que você vê isso comparando com a tua época e hoje, assim? Sendo bem sincero com você, eu me preocupa muito isso. Assim, eu nasci analógico. E no meu telefone celular tem tudo. Tem Instagram, tem os negócios que chamam lá... Bom, tem tudo, essas porcarias todas. Mas por que eu tenho isso? Se eu não sei mexer nisso. Eu faço... Hoje eu falei para uma assistente, uma residente minha: filha, muda essa foto aqui do meu Instagram, que eu não sei como é que faz. Então, ela fez em 2 minutos. Eu não sei. E não estou preocupado em aprender. Porque não é isso para mim o importante. Não é navegar o importante. É o que os meus netos estão vendo, para que eu possa ver com eles. Eu tenho 6. E eu tenho uma de 1 ano e uma de 20 anos. Nesse mundo aqui. 5 mulheres e um menino. Nossa. Mas o que eles estão vendo? Como é que está sendo a formação deles? Para que eu possa estar junto e, às vezes, pegar o telefone e falar: está assim, 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 está acontecendo isso, olha aqui, presta atenção, tal. Olha o que isso está fazendo com você. Sabe, conversar com eles. Educar é conversar. Se eu não chorar, eu consigo contar para você o que eu penso. Que uma garota chegou para o pai e falou: pai, quanto você ganha por dia? Ele falou: ganho R$80. Você pode me dar 10? O pai falou: pô, você só pensa em dinheiro quando você me vê? Você não fala outra coisa para mim, só quer dinheiro. Para que você quer 10? Porque eu consegui juntar 70 e eu queria chegar nos 80 para ficar com você um dia. Eu tenho que respirar. Sim. Isso me impactou muito.
Porque, assim, eu não preciso ficar com meu neto, os meus netos, os meus filhos, o dia inteiro, mas eu tenho que ficar com eles com qualidade. A hora que eu estiver sentado com ele, é com ele. É dar valor para ele. Existem muitas coisas, educação, eu adoro educação. Porque existem muitas coisas que são feitas erradas hoje. Né? Você pega a criança pequena, também, ele é mal criado, ele não faz, ele não obedece. Calma! É uma criança com um desejo enorme de entender as coisas, com um desejo enorme de entender as coisas, e que não sabe. Então, tenha paciência e fica ao lado dele para dizer, peraí, filho, não é assim, ó, vem cá. Olha, faz assim, e conversar com eles. Né? Tem uma coisa que os netos me falam que me deixa sempre muito emocionado. Fala, vovô, você é legal porque você não briga com a gente, você ensina. Isso, sabe, me emociona. Dizer, puxa, graças a Deus eu estou conseguindo fazer o que eu me propus, o que eu enxergo como seja uma coisa boa. Isso não se tem hoje, paciência. Hoje isso é tudo muito imediatista. Pai e mãe hoje trabalham os dois, então eles ficam criados ou pelo condomínio, ou pela babá, pela cozinheira, por alguém X, que não tem a mesma motivação, que não tem o mesmo equilíbrio. E como são pessoas mais velhas, perde a paciência sempre. Sabe, eu vi uma frase outro dia, é verdade. Se você fala com seu filho mal, orienta mal, do 0 ao 6, você vai pagar terapia com 20. Porque ele vai carregar um monte de informação. Você fala, você é mal criado, você é mal criado, você é mal criado, você não para. Ele está botando aquilo, ele está formando o cognitivo dele. Então ele vai achar que ele é assim. Sim. Quando ele cresce, ele vai ser assim. Entendeu? Se eu estiver falando muito, você interrompe. Não, tá ótimo. Mas tem um dado que eu acho extremamente importante, falo toda vez que eu posso. Todo mundo fala, pô, adolescência é insuportável. Sabe, virou adolescente, agora fica aborrecente. Eu falo para vocês, mas por quê? Por que acontece isso? Não, deveria ser, né? Fisiologicamente não tem como fazer isso. Isso é formação. Por quê? Do 0 aos 6 anos, você é criado dentro de uma bolha, que é a sua família, dizendo, escova o dente, toma banho, faz isso, faz aquilo, você vai repetindo isso, como uma orientação de família. Você sai disso com 6 anos para a escola, você vê que o seu coleguinha do lado não escova o dente, e não aconteceu nada. Qual é o valor de fazer esta ação? Então, para você criar valores, você tem que contestá-los. Se você não contesta o valor, você não consegue internalizar. Por isso que o adolescente contesta tudo que ele vê. Porque ele tem que criar valores deles. Então, ao invés de você ficar colocando na cabeça dele, você senta com ele e fala, tá bom, filho, mas por que está fazendo isso? Por que aconteceu aquilo? Um exemplo que eu gosto de dar, que eu vivi muito, o meu filho do meio, hoje está com 50 e picos. Algum deles é dentista? Nenhum deles. Mas ele chegou para mim um dia em casa, eu estava lendo jornal, ainda, jornal físico ainda. Falou, pai, eu posso falar com você? Eu falei, claro, filho, o que você quer? Eu estava lendo jornal. Eu falei, o que você quer? Queria dizer para você que eu fui reprovado na faculdade. Eu falei, tá bom, vamos lá fazer matrícula e faz o ano que vem. O chato é que você vai mudar a sua turma e tal, mas paciência, né? Vai fazer. Ele falou, tá bom. Aí eu voltei a ler o jornal. Ele falou, pai, você ouviu o que eu falei? Eu falei, ouvi, filho. Você entendeu o que eu te disse? Entendi. Tá bom. Quando ele foi saindo, eu falei, posso falar com você, Maurício? Pode, pai. Você sabe que eu estou chateado? Não é porque você vai repetir. Você sabe que eu já fui até diretor de faculdade. Então eu sei porque você, em setembro, já sabia que você ia ficar reprovado. Porque você arrumou um trabalho, um estágio para fazer e você estava chegando atrasado em alguns momentos na faculdade. E o professor, esses não tem ainda uma boa formação, dava falta para você. E você ficou por faltas. Se você confiasse em mim, como eu gostaria que você confiasse, você ia dizer, pai, está acontecendo isso. Eu ia lá e tirava suas faltas, porque isso está na diretriz de ensino, permite fazer isso. Mas você não confia no seu pai, o preço vai ser mais alto. Aí eu voltei ao jornal e falou, pai, posso falar com você? Eu falei, pode, filho. Não faz isso que dói muito, me bate que é melhor. Entendeu? Ele até hoje fala isso. Sim. Sabe, você dá uns exemplos para a gente que a gente fica desarmado, não consegue nem brigar com você. E aprende isso aí. Entendeu? Porque, como outra coisa também interessante, sempre com ele, porque ele sempre foi o mais falante, ele chegou um cara e falou, pai, hoje toda a turminha veio de ônibus e desceu, ninguém pagou ônibus, todo mundo fugiu pela porta do fundo. Eu falei, posso falar? Pode. Ele falou, pode, pai. Eu falei, você não deve fazer isso. Aí mostrei para ele a importância que você tem que pagar a passagem do ônibus. Eu expliquei tudo, ele falou, você tem razão, pai. Foi mal, né? Não vou fazer mais. Eu falei, você entendeu, filho? Entendi, pai. Você internalizou essa informação? Sim. Então agora eu vou dizer o seguinte, você faça.
Falei, por quê? Porque hoje em dia, se você tem uma turma de pessoas, se você não faz o que a pessoa faz, eles vão deixar você de lado, vai ser marginalizado, você não vai ter amigos, você não vai ter ninguém para falar com você. Então, faça, não todas as vezes, mas algumas vezes você faça, que é para não perder o seu rol de amizade, senão você vai ser execrado. Porque você se distancia muito do grupo e vão achar que você é chato, vão começar a desmerecer você, porque eles não conseguem chegar onde você está. Então é mais fácil criticar do que correr onde você está. Então faça. Ele falou, tá bom, pai. Mas é verdade isso. Se você faz isso, se você cria um método de vida, as pessoas vão dizer o quê? Pô, mas esse cara é chato. Esse cara não é bobo, só fala de bobagem, porque ele não consegue fazer o que você faz. É mais fácil criticar. Não é mais fácil? Isso é um mote da psicologia. A psicologia é muito clara nisso, que ele diz assim, as pessoas criticam você porque querem fazer o que você faz e não tem coragem, não tem competência. Então é mais fácil diminuir você. Pô, como você é chato. Claro, eu não consigo fazer. Então tem que diminuir a força do que você está fazendo. Tem uma frase também bonita, dizer assim, as pessoas não querem o que você tem, nem o dinheiro que você tem. Querem ser quem você é. Por isso que te criticam, né? Para diminuir o impacto que você está dando nesse universo. E você sempre foi muito questionador. Sempre. Porque não tem outra maneira. Mas isso veio também dos seus pais com você? Ou você sempre foi... É natural ser assim? Quanto tempo tem esse podcast aqui? Vamos embora. Para contar uma história dessa aí, vai uns 2 dias. Claro que não foi... Como muita gente, não foi muito fácil, não, né? Meu pai morreu, eu tinha 7 anos de idade. Você aceita um cafezinho? Agora sim. Quer Eu tinha 7 anos de idade. Diego, por favor. E eu não tinha... Morava num apartamento de 3 quartos, você imagina? Com a morte dele, minha mãe não sabia nada naquele tempo que mulher ficava em casa. Sim, eu não sabia nem onde tinha conta no banco. Perdemos tudo. Caramba. Então, faz o quê? Dois filhos, tinha 7 anos, meu irmão devia ter uns 6, 7. Fomos os 2 morar na casa da minha avó. Que a minha avó tinha 7 filhos. E agora veio mais uma trepa, mais gente para cá. E eu, como é que vai fazer com tudo isso aqui, né? Minha mãe tinha um esforço, coitadinha, arrumou um emprego nessa idade, tentou refazer e tal. Mas o meu avô sempre foi uma pessoa que foi um espelho para mim. E eu vivi com ele até os 9 anos. Meu avô tinha 7 filhos, mais a minha avó, 8, mais ele 9, mais os 2 netinhos aqui. E ele dizia o seguinte, só almoçar e jantar, a família toda senta à mesa, juntas. E só começa a comer quando o último for servido, que é a minha avó quem servia. Então ela servia o prato de todo mundo. Aí eu começo a pensar, mas por que ele faz isso? Porque não tinha muita comida. Então se o primeiro começasse a comer, quando ela chegasse no 9º, já tinha acabado e queria mais. Sabe? Então, essas coisas são sutilezas para você educar as pessoas. A sobremesa era uma goiabada com um pedaço de queijo. Um pedaço para cada um. Porque ele falava assim, goiabada e queijo não é almoço, não é comida, é só um detalhe. Então, come um pedacinho e acabou, porque não tinha mais. Sabe? Então, muitos detalhes da vida dele que passou para mim... Ressignificava. Muito. Quer dizer, eu não preciso gritar. Eu nunca gritei com ninguém. Aluno meu, nunca falei mais alto que eu estou falando agora. Porque eu falei, eles não são surdos, né? Não estão entendendo o que eu quero. Né? Você tem que... O que eu preciso fazer? Educar. Tá? O que eu preciso fazer? E um detalhe que eu aprendi com ele também, as pessoas são diferentes. Quando alguém diz assim para mim, você gosta mais de neto A do que neto B, isso me deixa muito nervoso. Porque não existe isso. Se você tiver um pouco de responsabilidade, você não faz isso. Porque você não está educando, você não está dando amor. Você está distorcendo uma realidade de vida. Porque ele vai achar melhor que os outros irmãos. Só que as pessoas são diferentes. Então você tem que ter um feeling na vida de olhar e falar, olha o jeito que essa pessoa é. Eu falei agora, entraram 2 estagiárias novas, no fim da reunião que eu faço com elas, eu falei, vocês vejam que é engraçado na vida, eu tenho que perceber quem é você. Por exemplo, você é muito tímida, muito quietinha. Eu quero educar você. Então, se eu for com você muito incisivo, você vai sumir. Você vai ficar com tanto medo de mim que não presta atenção no que eu estou falando. Muito obrigado, filho. Não vai prestar atenção no que eu estou falando. E naquele momento, a importância é passar conceitos para você. Eu falei, você é muito altida, você é muito segura, você é muito forte como personalidade. Então, se eu for muito bonzinho com você, se eu olhar para cima, você vai, que saco, estou ouvindo esse cara. Então, presta atenção. Você está vendo o que eu estou falando? Ouça o que eu estou falando. Você vai ficar muito brava comigo, mas presta atenção para me desafiar amanhã. Pronto, é o que eu queria fazer. Levei o conceito para as 2, respeitando a forma de entender. Isso são teus filhos. Eles não são iguais.
Ah, mas eles são pai e mãe. Não são iguais. Cada um tem uma personalidade. Exatamente. Então, o que eu preciso dele? Ser mais incisivo. Coisa aqui tem que ser bonzinho. Quer dizer, bonzinho, digo assim, uma forma diferente de abordar, né? Sem que ele fique com medo de você. Essa é a forma ideal de você educar, né? Nós estamos falando de educação. Sim. Na nossa área, a mesma coisa, né? Tem residente que eu fui bravo, mais incisivo, né? Outro que você... vem cá, filho, presta atenção aqui, vai estudar e tal. E consegui todos, né? Mas isso você foi aprendendo com o passar dos anos, ou você estudou mais sobre comportamento humano, parte de psicologia, uma área que você gosta, ou você aprendeu... Porque assim, é difícil. Hoje, muito. Até para educar, existe brinca na internet, é geração Nutella, geração raiz, não pode bater, não pode falar alto, não pode isso, não pode aquilo. É tanta forma de educar que eu acho que as pessoas estão perdidas, até na própria educação, né? Mas quando você faz isso, por exemplo, assim, agora, quando meu filho falou, pai, a Isabela está grávida, minha nora. E eu falei, santo Deus, eu vou ser avó. Mas o que é isso? Eu não quero ser aquele avô babão que faz tudo que o neto quer, que distorce isso, né? Eu não quero ganhar meu neto porque eu sou bonzinho, dou presente de mão. Não quero isso. Eu quero ser parceiro dele. E mais, eu respeito a família. A família agora é o meu filho, a mulher dele e os filhos, não eu. Eu pertenço aqui, mas não sou a família. Até eu brinco com eles. Se família é porque tem seu sangue, o pernilongo também tem. E não é tua família, entendeu? Essa é boa. Então, você tem que pertencer isso. Como assim? Ele fala, e eu pergunto sempre isso. Quando fala assim, vô, você acha, posso ir naquele acampamento? Da minha parte, sim, mas você conversou com seu pai e com sua mãe? Se eles não deixar, porque eu tinha que pagar. Minha neta perguntou, você paga? Eu falei, pago, filha, mas converse com seu pai e com sua mãe. Se eles não deixarem, não adianta nada, não sou eu quem vai falar. Porque esse é o núcleo. O que está dando é isso aqui, eu dou suporte para isso. Mesmo eu posso brigar com meu filho depois, mas eu e ele, não deixo que isso transpareça. E... O que você me perguntou bem, que eu viajei aqui? Não, é que eu estava falando assim, a respeito da educação. Você aprendeu isso ou você estudou? Sabe, tem um negócio que me encanta na vida quando eu vejo que, graças a Deus, fiz certo por intuição, sei lá eu. Você vai na Wikipedia hoje, ou você pega um texto, ele está escrito, depois tem umas letrinhas azuis, que é o hiperlink, não é isso? Por exemplo, vou dar na nossa área. Então, isso aqui interfere com a função renal. Aí está azulzinho. Clico nisso. Aí eu vou estudar a função renal. Essa é a minha vida. Porque você falou um negócio para mim, não entendi. Falei, vou lá buscar, vou ler. O que está acontecendo? Sabe? Para aumentar a minha informação. Quanto mais eu aumentar meu banco de dados aqui dentro, mais fácil vai ser eu interpretar tudo que tem. E com humildade, né? Legal. Eu não acho que eu sei nada. O que eu preciso fazer? É que você está sempre em busca justamente do conhecimento. Porque eu tinha uma responsabilidade comigo. Depois eu tinha responsabilidade com os filhos. Agora eu tenho responsabilidade com os netos. Então eu tenho que estar, sabe, com liberdade e dizer, peraí, não entendi o que eu fiz. Às vezes eu faço, fiz isso com a minha filha outro dia. Fiz um negócio, conversei com ela e tal, depois eu falei, não, acho que não foi legal isso aqui. Não gostei disso aqui, eu não gostei. Aí eu liguei e falei, filha, assim, conversamos e tal. Não, pai, eu entendi. Eu falei, mas não era bem assim. A gente conversou e melhorou a compreensão. Existe um dado, eu estou gostando de conversar com vocês, porque você está prestando atenção danada e ela é questionadora. É isso mesmo. Você é mais quieto do que ela. Você é mais quieto do que ela. Porque ela pergunta e os olhos dela ficam rápidos para receber a informação. Mas... É que ela não dá tempo de eu falar. Desculpa, na próxima eu deixo você Mas eu até brincar com você, que às vezes eu brinco no consultório, né? Que quando o homem está doente, ele vai acompanhado da mulher. Quando a mulher está doente, ela vai sozinha. E ele não fala, fica quieto. Eu estou vindo aqui porque ele não fala nada, ele nunca responde. Eu vou perguntar, ele não fala nada que ele passou, que remédio tem que tomar, não fala nada, então ele fica... Deixa ele falar, né? Mas que a gente estava falando muito... Você ia falar de um dado agora. Do quê? Um dado. Você acha que ia falar de algum dado que você estava conversando com a tua filha e você falou que ligou para ela e vocês conversaram? Às vezes eu estou falando tanto assim que escapa um pouquinho, porque eu quero dar conceitos para isso aí, escapou um pouquinho nessa linha que eu ia falar. Porque é isso mesmo, às vezes você faz alguma coisa... sim, agora me lembrei. Existe uma coisa que é muito importante as pessoas entenderem que não dão valor. O mantra do direito é hermenêutica. Hermenêutica, assim, como eu interpreto aquilo que está acontecendo? Como eu interpreto o texto? Isso começou na Grécia Antiga, em Roma. Deixa eu interpretar um pouco a sociedade para saber como é que a gente monta, como é que você pune a sociedade, como é que você organiza a sociedade. Isso é importante.
Tanto importante que tem um fato. Você olha e fala, bom, para mim está claro. Mas por que tem duas pessoas, o advogado de defesa e o de acusação? E tem um terceiro que vai interpretar o que aconteceu? Porque é hermenêutica. Então, se ele for mais persuasivo e mais conhecimento tiver como defesa, ele absolve um condenado, tá certo? E se não for tão forte e a acusação for muito embasada, muito forte, ele condena o inocente. Sim. Tá certo? Quer dizer, ele pode, não estou dizendo exatamente isso, mas pode conduzir a informação de quem vai dar o detalhe final, né? Tanto que eu assisto muito filme e televisão de discussão, porque eu gosto muito disso, como é que você formula essa história, né? Como é que você formula o pensamento para chegar até você? Como é que eu organizo você? Eu tenho que ter uma coisa que para mim também é muito impactante. Eu estou olhando em você, vejo em você, pelas suas expressões faciais, o que você está concordando, o que não está concordando, como é que é a sua linha, e vou usando isso aqui. Quer dizer, eu estou hermenêutica, eu peguei esse fato, eu quero que você entenda desse jeito, e vou lá com você. Se eu não fizer isso aqui, daqui a pouco você olha para cima, você olha de lado. Até Né? na nossa própria, trazendo um pouco para a nossa área, até na nossa própria avaliação estática do paciente, Exatamente. né? O que a gente tira de informações só de conversa ali, do tete a tete, né? De um trauma, de uma possível dor articular, de uma alteração visual, né? Então, tem toda a questão da propedêutica, da semiotécnica, né? Isso. Que a gente precisa passar por esse contato, né? De frente a frente. E aproveitando o gancho também, que eu estou para perguntar agora, Claro. Vou deixar você falar. esse histórico, né? Isso aí vai dar mais umas 3 horas de podcast, mas tudo bem. Esse histórico do surgimento da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Eu queria que você contasse um pouco dessa evolução, né? Me formei, não tinha especialidade, eu fui atrás, eu fui trabalhar com outras especialidades médicas e hoje o senhor está à frente de um serviço maravilhoso, né? Que é o Hospital Santa Paula. Como que foi essa evolução até onde o senhor está hoje? Eu vou tentar equalizar para você. Tem uma frase que eu acho muito legal. Tem coisas na vida que é muito mais interpretado como conhecimento de física do que conhecimento de estrutura de vida. Você bota um copo d'água na geladeira, de repente, pum, inteirinho a água vira gelo. Você vai no campo de futebol, está lá todo mundo, de repente alguém diz, juiz ladrão, todo mundo grita. Quer dizer, ninguém combinou para dizer, aos 34 minutos do segundo tempo vão gritar isso. E todo mundo grita a mesma coisa. Isso é uma coisa de física, né? Que é difícil você explicar como funciona isso. Que é a mesma coisa que aconteceu. Quer dizer, você vem na vida brigando, fazendo. Quando a discussão, quando foram fazer a tabela da AMB, a tabela do INPS lá do SUS, para poder codificar cirurgias e dar valores para isso, todo mundo brigou, professor. E é natural. Sabe, a gente tem que terminar com essa história de que fulano brigou comigo, ele não gosta de mim. Deixa de ser bobeira, é natural. Todo mundo luta pelo seu espaço. O problema não é lutar pelo seu espaço, é como você luta pelo seu espaço. Hoje eu estava falando com um colega novo, agora não, no almoço. Às vezes você tem uma ética da sua família, que você cresceu com valores que a sua família te deu. Isso é um conceito ético do seu comportamento. Quando você passa a liderar uma multidão, né? Às vezes você tem que transgredir a sua ética em prol de uma multidão. Qual é a importância disso? Isso que eu fiz, que não é muito o que eu gostaria, beneficiou muita gente, eticamente está correto. Se beneficiou só a mim, está errado. Porque você tirou vantagem daquilo que você tem como poder. Isso não está certo. Então, essas coisas que você vai montando na sua vida. Então, quando começou, era uma briga infernal, porque brigavam todas as sociedades médicas e só o tonto aqui pela odontologia, entendeu? Então, quem tem que fazer isso é médico. Não é que eles sejam errados. Não. Todo mundo está lutando pelo seu espaço, porque não conheciam. E tudo que você não conhece, você tem medo. Né? E tem coisas que eu dou assim, bem exemplos simples, que fica fácil de entender. Se a tua casa estiver sem luz, você anda na sua casa para cima e para baixo sem nenhuma preocupação. Se você entrar na casa de alguém, você morre de medo, porque você não sabe o sofá onde está, não sabe se vai bater a porta. Você não conhece. O desconhecido traz para a gente o receio de acontecer alguma coisa, se machucar, doer, cair, sei lá eu. Né? E como você não conhecia ninguém aqui, a briga era grande. E se você entrar com critérios justos, não era só com a medicina e com a odontologia, não. A plástica briga com a otorrina, a plástica briga com não sei o quê, fulano briga com não sei quem. É espaço. Sabe, por espaço, eu estou correndo para isso. Né? E com as armas que eu tenho, nem todo mundo tem a mesma arma, não é isso?
Se eu estiver falando muito, você me corta. Mas eu quero dar um exemplo para você, que tudo que eu ouço... Eu estou assistindo um programa Faustão na televisão, domingo à tarde, que é uma porcaria, né? Minha mulher vem e fala, pô, você é um cara com tanta cultura, fica vendo isso? Eu falei, eu aprendo. Porque você ouve certas coisas e você faz o juízo de valor que você está ouvindo. Aquilo serve para você. Você está guardando. Você está justificando. Pô, isso não é legal. Mesmo está errado. Mesmo que, exatamente, mas eu estou guardando aqui. Então, isso aqui eu não vou repetir, porque para mim não serve. Eu não aprendi nada com isso. Eu estou vendo que é um comportamento distorce, né? Então, isso eu faço com naturalidade. Porque não passo o dia inteiro na minha casa só lendo, estudando. Também não, isso é impossível. Isso vira uma loucura. Assim, eu não vou guardar nada, né? Então, às vezes, eu vejo uma coisa mais simples, porque também traz informação para mim. Traz alguma coisa que eu possa acrescentar e guardar lá no meu armáriozinho do conhecimento. E um dia usar isso aí. Usar frases que você quer dar força ao que você quer, sabe? Isso é muito interessante. E faço isso sem nenhuma arrogância. Ô, professor, e você falou dessa questão da especialidade, e ao longo dos anos a Bucomaxilo foi adquirindo novos serviços para serem realizados, né? Isso. Hoje, o que você pensa dessa nova especialidade da Buco? Porque é o que causa justamente essas brigas entre dentista e médico, né? Do Buco fazer justamente essas cirurgias faciais, enfim. Estéticas, né? As estéticas faciais. Então, eu vinha pelo caminho, né? Falando assim, estou rezando para não fazer algumas perguntas. Vai apertar o botão da explosão aqui. Então, você tem que tomar cuidado com o que você fala. Porque uma coisa se eu estivesse falando com vocês dois, outra coisa é que vai milhões de gente para ouvir aí. Eu acho que a vida é assim. Né? Se você tiver estática na vida, não procurar mais nada, acabou a sua vida. Eu tenho que me desafiar a vida inteira, né? Para poder crescer, andar, né? Senão você se sente um imbecil, tonto, não faço nada, né? Eu acho que isso é justo, e eu vivi muito isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo, bem prático. Quando a gente começou a fazer... Quando as operadoras de saúde começaram a entrar no mercado, muitas delas vinham me procurar, porque eu já tinha algum nome no mercado. Então, vinha a mim me procurar, pô, Lobo, queria você com a gente, porque você é uma referência, blá, blá. E foi indo com todas elas. Claro que enfrentei muito desafio. Mas natural, a plástica brigava muito comigo. E ao invés de eu ficar brigando, discutindo, falando que por cima do muro com o cotovelo, né, falando besteira, parece um morro, né? Eu quero entender por que você está brigando. Para poder falar com você na tua linguagem. Então, quando se, por exemplo, criou-se a tabela da MB, desse tal, a plástica ficou de fora. Porque nem o NPS, nem as operadoras cobram cirurgia plástica. Tá? Cobre uma mamoplastia, sim, desde que tenha patologia. Então, a mama está muito grande, faz escoliose, aí cobre. Agora, mas eu queria botar silicone. Não vai cobrir isso nunca. Mas é uma exerese de mama por tumor. Aí cobre a reconstrução. Então, são conselhos muito tênues. Claro, eles ficaram de fora. É natural que eles queiram buscar um espaço para poder sobreviver nisso aqui. Então, começava com quem? Brigar comigo, né? Com a Bucomaxilo. Porque estamos tomando espaço deles. Então, esse aqui, ó, já não tem mais gente aqui e não tem espaço aqui, deixa eu entrar num que está abrindo. Isso foi muito tempo. Cabe a mim, em vez de ficar criticando as pessoas, brigando contra as pessoas que não levam nunca nada, a briga nunca construiu nada, só gente machucada, é entender isso e compartilhar. Por exemplo, quando os operadores começavam, eu pedia cirurgia ortognata. Não, Lobo, não vamos limitar que é cirurgia plástica. Eu falei, não, a cirurgia ortognata ela é funcional com apelo estético, mas é funcional. Como é que você prova isso? É argumentativo. Então, eu montei um esquema na época que a Fono fazia um relatório dizendo que tinha perdas funcionais para poder justificar a cirurgia. Isso ficou um conceito. Agora todo mundo faz. Entendeu? Isso mostrando essas etapas, como você falou. Então, o que eu preciso fazer a cor? Não adianta ficar discutindo. Discutindo só leva a bobagem, você perde a paciência, fica nervoso, ninguém faz nada. Ninguém ganha com isso. Que eu ia te falar, o Colin Powell, que foi ministro secretário da Segurança do Bill Clinton, ele dizia, se eu fizer uma guerra, quero fazer uma guerra com diplomacia, com inteligência e com estratégia, e não com destruição. Porque se eu ganhar a guerra, eu não preciso construir nada, o país está íntegro. E se eu fizer com destruição, eu tenho que construir todo o país, vai ficar muito mais caro para mim. Assim que eu penso. Eu não quero brigar com ninguém. Você acha que você é melhor que eu? Ótimo, seja feliz. Se você for melhor que eu vou aprender com você.
Agora, eu até brinco, dura ser melhor que eu, mas tudo bem, pode tentar. Mas é isso, eu não tenho que ter medo de ninguém, nem inveja de ninguém, não precisa disso, gente. Agora, naturalmente, você luta por espaço. Sim. Você não faz o que você está fazendo porque você é boazinha, quer educar o mundo. Não, é um espaço que você também tem isso na consciência, mas também está ganhando seu dinheiro. Sim. Você precisa sobreviver. Tem escola para pagar dos filhos, né? Sim, com certeza. Então, isso tem que ser respeitado. Esse respeito é que falta muito hoje. Muito. Não existe mais isso. Né? Essa leitura sensível de respeito, de educação, de entendimento. Não, hoje é tudo na base da pancada, de fake news. Isso é muito triste, né? Porque não dá para arrumar isso aí. Não. Né? Que me falam muito assim, você vai votar em quem? Eu falei, para mim tanto faz. O que eu estou preocupado não é com a pessoa, é com o que eu vou deixar para os meus netos. Sabe, eu briguei muito na Revolução, fui preso na Revolução. Verdade. Porque era o que fazia o jovem, né? Brigava, saia na rua, passeata, blá, blá. Eu imagino que... Você paga o preço para isso. Né? Derrubamos a militar. Não estou fazendo juízo de valores, se o que eu fiz está certo ou está errado. Mas eu fiz o que a época fazia. Sim. A etapa da vida está fazendo. Hoje eu olho para falar, não precisava ter feito isso, não precisava ter feito aquilo. Mas o que mais me entristece, poxa, eu fiz tudo isso e está pior do que estava antes. O que adiantou? O que adiantou? Né? Eu não tenho hoje. O que mais me incomoda e que eu tento fazer com os meus alunos é deixar conteúdo de verdade, sabe? Conteúdo de sinceridade. Isso não tem mais. Hoje, se alguém fala assim, nós fizemos isso aqui, você fala, para ganhar quanto? Agora você vê um apelo grande, não quero falar em política aqui, senão uma vez o meu cunhado, que é militar, falou, pensei que você fosse sair preso da entrevista que você deu. Porque assim, quando você vê um político falando, fizemos isso, você fala, está buscando um nicho de eleitores. Lógico. Porque você não vê, tudo que ele falou, você não vê continuar. Então faça, gente, tem uma oportunidade absurda que você teve de estar lá representando. Mas o que eu vou fazer, né? Eu não vou mudar isso. Não tentei, mas não consigo. Sim. Então, eu me eximo. O que você acha? Eu não acho nada. Nem quero saber. Porque é difícil, né? É uma briga sem necessidade. E sem vencedores. E só vai trazer ainda mais conflito, né? É uma briga sem um lado, claro, né? É uma briga sem vencedores. Porque em vez de tentar entender o que você está falando, vão tentar diminuir você. Não, porque você é isso, você é aquilo, você é fulano, você é ciclano. E hoje, o mundo está binário e corrupto. Então você fala, mas o Lula fez isso. Então você é bolsonarista. Calma, eu não sou nada, eu quero ver um país melhor. Tem erros dos dois lados, tem acertos dos dois lados. E para tudo fanatismo é ruim, né? Exatamente esse é o ponto. Né? Você não tem leitura disso aqui. Sim. Né? E tem coisas que eu pergunto, você acha isso? Mas você viu onde? Né? Quando você fala de escravidão hoje, você sabe como é que começou isso? Então, você está falando do quê? Sabe, eu acho que assim, o grande problema da escravidão, concordo com isso, que foi um absurdo isso, mas a maneira com que eles foram tratados, de forma selvagem, quando tiraram da África e trouxeram para cá. Isso é inominável. Isso foi um pecado. Agora, eles foram comprar negro na África de quem? Isso ninguém vê. Não é verdade? Quer dizer, não eram os ingleses que vendiam, né? Mas se eu falar muito, você hoje como chama negócio cancelado, né? Esses negócios todos aí. Ô, professor, e hoje como que é a sua rotina? Você ainda atua, para quem não conhece, opera? Sim. Porque às vezes a gente escuta, né? Eu quero trabalhar, mas sei lá, quando eu chegar nos meus 60 anos, 70 anos, eu quero aposentar, não quero mais trabalhar. Você sempre continuou na área? Sim, e ainda hoje, né? Porque isso eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer. Nunca pensou em parar totalmente? Não, eu não posso pensar, porque a vida vai pensar por mim, né? Quase que eu morri agora. Sim. Mas o que eu acho assim, eu não sei fazer outra coisa. Sabe? Eu fiquei a vida inteira focado nisso. Foi uma construção muito difícil. Então, se eu ficar em casa, eu fiquei agora um mês em casa, me dá desespero. E aí eu perco essa sensibilidade que eu tenho de ser o ser humano que eu quero ser. Não tem jeito, e é assim mesmo que funciona. Você é um corpo físico, mas tem um corpo emocional. E trabalhar a emoção é a coisa mais difícil do mundo, né? Você fica enfiando os diabinhos lá no seu ombro e não tem jeito, você vai se perder isso aí. A parte cognitiva e emocional é muito complicado. Sim. A parte física, assim, como eu digo assim, eu trato disso, então eu sei que remédio tomar, que comida fazer, exercício que eu faço e tal, e estou recuperando.
Agora, tem hora que dá um desespero em você, sabe? E coisas que você fala... Mas... E hoje existe uma especialidade que chama medicina paliativa. Eu vi crescer, vi nascer com um monte de coisa que eu vi na vida. E quando começou isso, dizia assim, mas você ensinar o indivíduo a morrer? Claro que não é isso. Não é você fazer entender que vai morrer. Não, não é isso paliativa. O melhor exemplo que eu dei é, quando você é pequenininha, você cai, rala teu joelho, o que vem o pai e a mãe faz? Dá um beijinho, para a dor, melhora tudo. O que você precisa agora é um beijinho. Uhum. Sabe, é um tratamento que vai lá para o seu emocional, para botar você no prumo de novo. E falava isso para o pessoal da paliativa do hospital. Não é você chegar e falar, não, você tem que levantar, levanta que você tem que andar. Pô, eu não consigo, não estou legal para andar. Não, mas você tem que andar. Você irrita mais, você fica pior. Sim. Tem que comer, mas eu não estou conseguindo. Não, mas tem que comer. Tá bom, eu sei que tem que fazer, mas não consigo fazer, porque as pessoas são diferentes. Sim. Não é? Então, como é que você faz esse estímulo? Como é que você trabalha isso aqui para obter o resultado que você quer? Esse é o grande ponto na vida, que é dificílimo, né? Uhum. Então, ainda para mim, o que me dá paz, orgulho e vontade é estar no trabalho. Por outro lado, que eu já briguei algumas vezes, você é uma porta, tem teimoso. Não sou teimoso. Agora, sim, eu entendo que eu tenho limitações. Uhum. Eu entendo que eu posso ter algumas dificuldades. Ok, então estou treinando gente para, olha, você vai fazendo isso aqui, agora comecei com uma cirurgia maior, os assistentes bem preparados, ó, o que você vai fazer aqui? Vamos fazer isso, isso, isso. Tá bom, então faz. E vou, sento lá. Volto e digo, como é que está indo aí? Ah, não está legal, vou lá e corrijo. Perfeito. É assim a vida. Uhum. Tá? A vida funciona dessa maneira, não tem outra maneira de você fazer as coisas. Uhum. E faço isso. Só que quero continuar fazendo, porque eu acho que ainda tem muito para eu contribuir. Que legal. Uma frase que eu disse outro dia, metade das enfermeiras lá choraram. Eu falei, eu tenho que ser muito racional na vida, de quando olhar para frente e dizer, Deus me deu uma oportunidade, sabe honrá-la. Uhum. Então, deixar o legado, né? Continua fazendo. Se ele me deu a chance, agora não quero mais nada. Não. Tem uma paciente uma vez, eu trato muito de criança sindrômica, etc. E a primeira coisa que eu faço, quando entra a mãe com a criança, olhar para a mãe e falar, mãe, esquece o teu filho. Você não tem culpa nenhuma. Seu filho nasceu com isso, mas você não tem culpa nenhuma. Não foi o remédio que você tomou, não foi a bebida que você bebeu, não foi nada disso. Isso é uma alteração genética, é de construção. E converso com ela nesse sentido, olhando no olho dela. Falei, tem mais, 70% dos filhos que nascem com esse defeito, o marido vai embora no dia que nasce. Porque não vai suportar carregar esse fardo que vai dar trabalho para ele, vai tirar ele da rotina dele. Então você está criando uma criança sozinha e cheia de culpa. Você não tem culpa nenhuma. Elas começam a chorar. Imagino que só ali você já... Você ganha o paciente. Você não está querendo... Não, é verdade. É a mesma coisa que eu atendi recentemente. Uma menina de 25 anos, ela foi estuprada e tinha uma fratura na face. Eu falei, vamos começar pelo seguinte, você não tem culpa nenhuma. A sociedade vai dizer, porque você usou roupa decotada, vestido curto, você fez não sei o quê. Não, você infelizmente encontrou um tonto para sua frente, um doente mental na sua frente que fez isso. Agora, deixa ele preso, que ele vai ver o que vai acontecer com ele na cadeia, entendeu? Agora, você tem que tirar isso de você. Como é que você tira isso de você? Não é isso? Sim. Como é que você deixa de pensar nisso? Não tem como. Seu relacionamento mesmo com uma esposa vai ser difícil. Porque em certos momentos que vocês estão relacionando, se volta à tua memória aquela agressão, é impossível, é difícil você resolver isso aí. Mas é legal porque você sempre mantém a sua sensibilidade, né? Porque tem profissionais que perdem essa... Assim, já é tão comum, igual você falou, eu atendo paciente sindrômico. Às vezes já é tão comum que, é mais um. E não, e você mantém essa sua sensibilidade com o paciente, né? Isso é muito legal também. Veja, desculpa o teu nome, qual é? Jaqueline. Eu esqueço o nome de todo mundo hoje. Não tem problema. E eu brinco muito dizendo, eu tenho 6 netos, tenho 12 assistentes. Nossa. E não lembro o nome de ninguém. Então eu falo, estou olhando para você, responde e pronto. Eu não fico criando caso. Porque às vezes o neto fala, não sou eu, é fulano, não estou falando com você, responde, acabou. Eu vou esquecer mesmo. Mas isso que você fala é muito importante, né? Você trazer as pessoas para o carinho, para a atenção, certo? Diminuir esse peso que faz. Certo? Um idiota que faz isso com mulher, ele tem que apanhar mesmo. Sabe? Eu tenho muita preocupação, que eu tinha 2 filhas. E agora eu tenho 5 netos. A minha preocupação é enorme. Eu já falei, se acontece isso comigo, eu já estou com a minha vida feita. Eu vou lá, vou dar um tiro no meio da cara de um sujeito desse e acabou. Vai preso, tá bom. Acabou, já fiz tudo o que eu tinha que fazer. Mas também não vai resolver nada. Sim. Se eu fizer isso, não vai resolver nada. Vai resolver minha cabeça, mas não resolve a dela.
Né? Então, isso é muito complicado, eu acho. É. E isso, estou contando isso para dizer assim, como é que norteia a minha vida. Os exemplos que eu dou, a compreensão. Teve também uma senhora que o filho dela nem andava direito, andava que nem uma cobra no chão, tudo síndrome, com hipotensão de membro inferior, tudo. Ele entrou na minha sala e eu comecei a conversar com ela. E falei. Depois terminou a consulta e eu olhei para ela e falei, desculpa, eu não tenho o que fazer para ele. Não existe cirurgia que eu possa melhorar nada do que ele tem. Ele tem uma lesão central, não tem força motora nenhuma, não tem o que fazer. O que eu considero... Aí deu uma lista de pessoas que podem minimizar o efeito. Na hora que terminou tudo, ela levantou e falou, doutor, eu posso abraçar o senhor? Falei, claro, o que aconteceu? Primeiro, que me trata meu filho como ser humano. Nossa. Tem médico que não queria, tem profissionais que não queriam chegar perto dele. Mas é um ser humano, né? Sim, com certeza. E eu não sei se o senhor parou para pensar já alguma vez o tanto de transformações que o senhor já causou nessa trajetória, né? E queria até dessas transformações focar um pouco nas reconstruções articulares, né? Que eu acho que, para quem é da cirurgia, tem o senhor como exemplo, né? E não é fácil. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, né? Tratar uma articulação temporomandibular, que é uma das minhas paixões também, a gente sabe que é multifatorial, Sim. Tem muitos profissionais envolvidos, né? O cara que bate no peito e fala, não, eu trato a TM, você não trata nada, você colabora num tratamento composto, né? Então, eu queria entender um pouco da sua trajetória dentro dessas reconstruções e explorar também para quem está assistindo que não conhece o Dr. Lobo, eu acho que é o cirurgião que mais fez e realizou reconstruções articulares do Brasil, é isso mesmo? Sim. Mas eu estava pensando aqui agora, esse aqui vai modificar, vai ser podcast longo. Porque eu estava na faculdade ainda, nós estamos falando de 1968, 69, eu me formei em 71. E era uma época de grandes discussões de escola gnatológica, né? Relação cêntrica e tal. E eu estava na sala e veio o Victor Lucha, Max Kornfeld, todos os papas da gnatologia e tal, para discutir esses detalhes. Eu estava olhando aquilo lá e falei, puxa, eu entrei aqui, fiquei 4 horas aqui dentro e saí do jeito que eu entrei. Estou entendendo nada. E no meio daquela história toda, e é isso que eu te falo que eu sou questionador na informação. Eu falo, tá vendo esse clique que deu aqui, ó? Ninguém sabe o que é, vai morrer com isso. Isso, não, tem que saber, tem que entender o que é isso, né? E tem que, essa posição de relação cêntrica, quando diz assim, a posição do côndrio mais superior na cavidade glenoide sem ser forçada. O que é isso na prática? Mensura isso para mim. Não existe isso. Quer dizer, como é que eu vou fazer? Você põe um pouquinho mais de força do que eu? Não sei. Então, qual é o equilíbrio da posição condylar? É uma ação motora. Não é isso? A musculatura que vai posicionar. Então, a musculatura que puxa para baixo, tu puxar para cima, vai dar o ponto de equilíbrio. Ok? Isso como é que funciona assim? O músculo tem uma ação. E o músculo da face, todos eles, são estriados esqueléticos voluntários. Se são voluntários, como é que as pessoas fazem para mastigar, para falar, para deglutir, que são as 4 funções? Não é isso? Você fica pensando, agora tem carne aqui tem purê de batata, aqui eu faço força X. Não faz. Você põe na cabeça e, naturalmente, você sabe o que você tem que fazer de força. Porque tem uma informação proprioceptiva que vai levar para o cérebro o que tem na boca e você já sabe, você aprendeu a função motora e você memoriza isso e vai em frente. Ficou claro? Um exemplo que eu dou bastante na clínica... Desculpa. É minha filha. Que é muito importante, assim, um atleta olímpico ganhou medalha de ouro na Olimpíada, volta e treina todo dia. Ué, mas peraí, ele é o melhor do mundo. Porque qual a musculatura que ele usa? Estriado esquelética voluntária. Então ele tem que sempre aprimorar essa função, porque se ele perder o equilíbrio do movimento, ele não vai fazer o movimento correto. Entendeu? Alguém paga o preço. Então o joelho paga o preço, a coluna paga o preço. E aqui, quem paga o preço é a TM. Tá certo? Veja que coisa interessante, quero ver a expressão dela. São 4 funções que você tem no sistema estomatognato: respirar, mastigar, deglutir e falar. Qual é a primeira que você aprende? Começa a formar o ciclo, né? Da formação e a resposta motora. Quantas vezes você já viu uma tomografia
com o bebê com o dedo na boca. Ai, que bonitinho. Não, não é bonitinho, não. Está dando informação proprioceptiva para ir para o cérebro para saber que músculo eu vou usar para fazer sucção, que ele vai sair daqui e vai mamar, né? Uhum. Então ele começa a fazer um movimento repetitivo de sucção. Tudo perfeito. E o segundo, né? Parto normal é melhor do que parto cesáreo. Por quê? Porque a hora que está saindo por aqui, pela porta normal, a contração pélvica está fazendo a contração torácica. Você está estimulando a respiração. Por isso que faz a cesárea, sai, tem que percutir, faz o diabacote para ele poder fazer esse movimento respiratório. Senão ele faz hipóxia. Hipóxia é lesão neurológica. Então você vê, você aprendeu no momento aqui 2 das funções. E isso você vai memorizando com o tempo. O andar é semelhante a isso. Você vai andando e cai, andando e cai, andando e cai, uma hora você para em pé, né? E você vai memorizando isso, vai qualificando isso. Se quiser qualificar mais, você vai fazer atletismo, por exemplo, para aprender a movimentar e correr. Isso chama memória de aprendizado. Isso é importante que você perguntou, porque é uma coisa que eu me bato muito no mundo inteiro. Deslocamento do disco, aquele estalido, não é patologia. Então, não pode começar a cirurgia por ele. É uma alteração funcional. Eu canso de perguntar, é patologia? Tá bom. O que leva ao disco? Qual é a patologia que faz o disco deslocar? Não sei. Agora, ele desloca porque diminui o espaço, sai o disco. Então, peraí, se diminui o espaço, porque teve uma alteração de equilíbrio. Então, vamos buscar equilibrar isso aqui e vai voltar ao normal. Tá certo? E veja que são algumas coisas importantes de você entender esse mecanismo. Por que o atleta de futebol faz tanto exercício com a panturrilha e com o músculo da coxa? Para quê? Fica aquelas coxas bonitas, bem torneadas. Porque a hora que ele fizer o impacto no pé aqui, a força vai toda para o joelho. Então, se ele contrai a musculatura nesse momento, vai pouca coisa para o joelho. Não é isso? Aqui é a mesma coisa. Então, se você tiver equilíbrio do contato dental, se você tiver equilíbrio do movimento, não vai acontecer nada. Ah, mas você vai ter uma artrose com 50 anos. Todas as mulheres vão ter artrose com 50 anos. Porque você diminui um negócio chamado hormônio estrógeno. E se você diminui o estrógeno, você tem menos proteção do colágeno. Portanto, vão ter artrose. E tem uns dados que são muito interessantes. Esse que você perguntou, que eu preciso fazer expressão sua. Na minha época, morria, né, dos meus avós e tal, com 60 anos. Hoje você morre com 90. Mas o que acontece de 60 a 90? Não sei, porque não tinha tanta gente. Então, é como a medicina funciona, né? Como a nossa área funciona. Você vai aumentando alguma coisa e aprendendo, conhecendo as coisas e trazendo elementos. Se isso acontece assim, tem muita gente, então eu prolonguei a vida, não é isso? Que condições? Prolonguei a vida do meu avô para ele ficar sentado vendo televisão o dia inteiro? Não, para ele ser ativo, para ele trazer toda a experiência dele para me ajudar aqui a dirigir o mundo, não é? Mas se ele não faz nada, e eu brinco muito com isso, dizendo, todo mundo já fez bullying com seu avô. Porque o velho está sentado vendo televisão. Quando ele levanta, fala, ai, ai. Você fala, tá vendo? Ele fica gemendo. Quando ninguém está olhando, ele para de gemer. Não, se não vier a parada, dói. Então ele está sentado, não faz nada. Quando ele levanta, dói o joelho, porque ele está parado. Aí ele começa a andar, lubrifica um pouquinho, passa a dor. Por isso é que hoje você tem passeio da terceira idade, natação da terceira idade, que é para dar movimentos qualificados dele e diminuir a artrose funcional. Tá certo? Que muitas das mulheres vão ter com essa idade. Porém, se eu não fizer nada, vai ser pior ainda. Sim. Eu brinco muito, eu não conheço nenhuma mulher que chega no consultório com 50 anos que não tenha dor no coxo femoral, na coluna, no punho, no cotovelo. Porque isso é natural. Então, fisiológico. Exatamente, é uma resposta funcional. Você vai perdendo com o tempo as suas coisas. Faz parte disso. Imagina você ficar com a mesma cara de 18 anos. É impossível, né? Mas por que tem que colocar uma prótese na TM? Bom, aí a discussão... Eu vou me segurar para não responder o que eu penso. Porque durante muitos anos eu vi a ortopedia fazer reconstrução coxo-femoral, de joelho, de mão, né? Eu falei, por que você não pode fazer isso aí? Por que você não pode reconstruir uma articulação? Em que condições? Por exemplo, você tem fraturas cominutivas. Eu tenho um caso bonito que eu fiz. O soldado chegou para trabalhar no quartel, pegou um revólver, colocou aqui, deu um tiro e saiu do outro lado. Destruiu a cabeça do côndilo. O que você vai fazer? Então, o que a gente fazia antigamente? Fazia encosto condral, fazia enxerto ósseo. Só que o osso que você transporta para cá não tem o mesmo conteúdo embriológico da mandíbula. Ele responde de forma diferente. Quem molda o osso é a ação muscular, que vai moldando. Como eu não tenho controle sobre a ação muscular, você tinha muita perda desse osso. Formar osso heterotópico, quer dizer, formar um bloco de osso, ou reabsorvia tudo.
Então aquilo me inquietava, assim, tem que fazer alguma coisa a mais, o que eu vou fazer aqui? Aí começou o estudo com prótese. Há semelhança do que fazia a ortopedia, né? Que fazia a coxa femoral. Por exemplo, o que tem que fazer aqui? Qual é a dinâmica disso? Então tem que fazer duas coisas, né? Tem que reconstruir aqui o acetábulo e a cabeça do fêmur. Então tem que reconstruir o teto e o côndilo, né? Porque senão ficar metal com osso, vai absorver tudo, vai entrar a prótese dentro da cabeça lá. Tá bom. Aí eu tinha que fazer aqui. Só que no caso do côndilo, eu estou fazendo prótese de ATM, certo? No caso do côndilo, na nosso trabalho, eu não tenho outra forma de prender a prótese que não seja parafusada. Na ortopedia eu posso fazer intramedular, cementada, tem várias maneiras. Aqui não tenho. Tem que ser parafusada. Muito limitado, né? Então o que eu tenho? O côndilo e tem que fazer uma lâmina aqui de osso, de metal, que é de titânio, para eu parafusar. Pronto, reconstruir. É isso que é a prótese de ATM, baseada nisso. Mas aí ele não consegue fazer os movimentos de... Isso também foi muito interessante, que eu aprendi no congresso em Barcelona. Não. Quer dizer, mas você tem uma articulação severamente alterada. Sim, sim. Se você perde só parte do movimento de lateralidade, é melhor do que ficar com... né? Uma anquilose, por exemplo. Você não vai abrir a boca. Se eu consigo fazer você abrir a boca, você não perdeu a lateralidade. Sim, mas você não nem abrir a boca. Entendi. Né? Só que eu modifiquei um pouco a técnica de fazer inserção. Então, eu tenho lateralidade. Não como era antes, mas eu tenho casos mostrando que tem lateralidade e que consegue ser funcional. Mas tem, por exemplo, esses são casos mais complexos, pelo que você está falando. Mas, por exemplo, quem tem... Como que chama esses problemas que se avalia no consultório? Disfunção? Que tem a disfunção não tratada. Pode levar uma prótese de ATM? Pode. Nós estamos falando muito geral. Eu queria só levar você a um raciocínio mais específico. Porque eu gosto muito de terminologia correta, né? Tá. Eu sei que eu vou receber crítica de monte. Mas quando eu falo, doutora, eu vim aqui que eu tenho bruxismo. Eu falo, deixa a vassoura onde que eu não estou enxergando. Porque na fisiologia, tudo você tem que ter ideia do que você está falando, senão fica uma loucura. Tá. Sei, bruxismo. Primeiro, o que é bruxismo? Não sei. Eu nunca vi uma bruxa ranger dente. E por que acontece muito mais à noite do que de dia? Tá vendo como eu sou chato nesse aspecto? Então, eu prefiro chamar de que tem atrito dental. Tá. Atrito é um movimento repetitivo não funcional. Você está conduzindo um raciocínio. Porque isso pode acontecer por duas razões. Ou é mecânico, ou atrito. Ou é mecânico, ou é emocional. Eu acho importante dizer isso aí, vou arrumar um bocado de briga, mas eu gosto disso. Porque tem um montão de gente falando na internet, um monte de asneira mesmo. E falo isso mesmo, e se alguém achar ruim, liga para mim. Sabe, porque dá retorno, né? Você fala um monte de bobageira. Porque assim, o que é o atrito? O sistema estomatognato é estriado elétrico voluntário. Então ele depende do quê? De equilíbrio. Ponto. Se eu tiver um contato dental equilibrado, se eu tiver os movimentos equilibrados, não vai acontecer nada para ninguém. Você pode repetir 200 vezes o mesmo movimento. Se eu não tiver equilibrado, isso vai alterar, né? Vai alterar, vai ter reabsorção alveolar, que o dente fica com mobilidade, fratura a prótese, fratura isso. Ou você vai ter dor articular, cefaleia, né? Dor de cabeça, você vai ter um monte de sintomatologia. Tá, porque se não tem movimento funcional. Anda mancando. No fim do dia vai ter dor no pé, na coluna, no joelho e vai embora. Se você não fizer nada, depois de ontem você vai operar, porque já destruiu toda a sua articulação. Isso é funcional, não é patologia. Tá certo? E tem alguns termos que eu não gosto. Por exemplo, como você disse, doenças severas. Eu não vejo dessa forma, eu vejo quando é necessário. Tem um binômio que eu faço muita questão com os meus alunos. Mesmo quando vai avaliar um trauma no pronto-socorro, eu falo, calma, pera. Avalie um binômio, risco e necessidade. Não existe cirurgia sem risco. Qual é a necessidade? Nenhuma. Feliz, fica assim, vamos arrumar, melhorar aqui a dor, não sei o quê. Agora, peraí, tem muita clínica, então vamos arrumar. Se for necessário, fazer a cirurgia. Ficou claro? Você nunca deve colocar finanças na frente da ciência. Isso é muito caro. Sim, com certeza. Respondi? Sim. E ainda sobre essas articulações, a gente vê também
Não, é mais até do que as sobreindicações de prótese, são as indicações de artroscopias, né? Hoje que a gente vê das articulações temporomandibulares. Vocês querem que vai chegar a carro de polícia aqui. Então, veja, aí começou uma fase que a gente fazia articulação. Era eu e o Peter Quinn, um americano da Pensilvânia, que fazia isso. Inclusive, alguns dos papers que nós escrevemos funcionou com a FDA e na Anvisa francesa para poder abrir a vigilância sanitária aceitar isso. Porque tudo que você faz com pesquisa tem que passar pela vigilância sanitária. Sim. Se ela aprovar, teu trabalho pode ser comercializado. Então, quando a gente começou a fazer prótese, né, articular, porque se a ideia é assim, eu preciso reconstruir essa articulação. Só que em nosso caso, só pode ser parafusado. Tá, eu tenho um tumor aqui, um ameloblastoma, né? Pô, eu vou sacar um pedaço da mandíbula, mas eu não tenho osso. Então, você pega essa laminazinha aqui e prolonga até onde tem osso. Prótese customizada. É a mesma prótese, só que eu abri isso. Só que, mas aqui no Brasil é muito caro. Sim, porque tudo é feito de qualquer jeito aqui. Por que a cara a prótese no Brasil? Porque o cara tem uma estrutura na empresa dele, de engenheiro, um monte de coisa, para fazer uma prótese por mês. Se eu tornar isso aqui mais palatável, ele fizer 3, 4, 5, ela vai ser mais barata no final. Porque o mesmo custo é diluído por 3. E outra coisa, né? Você tem que tomar cuidado com a indicação. Porque assim, por que fazer prótese customizada se eu quero reconstruir o côndilo? Não precisa de customizada. Né? Eu tenho mais de 1000 próteses feitas. Tem um trabalho que eu publiquei com 300 próteses em 10 anos, foram bem aceitas. Porque o FDA exige isso, né? Depois de 10 anos você manda seus trabalhos para poder manter ou tirar do mercado, né? Então, para que fazer? Eu vou fazer agora, daqui uns 20 dias, né? Devia tomar um tiro e destruir a mandíbula inteira aqui, ó. Então, eu vou fazer uma prótese customizada para reconstruir a face dele, do ponto de vista estético e funcional. Mas esse é e daí? Né? Você faz isso com o coxo femoral também, né? Agora, os critérios de indicação é que são complicados. Que aí não quero entrar no mérito, senão vou arrumar uma briga comigo. A gente... você perguntou das artroscopias. Das artroscopias. Porque eu vejo, assim, a gente recebe muito paciente, e até para os pacientes nossos que acompanham a gente no podcast, não achar que a gente está sendo contra, que a gente fala baboseira. O que acontece? Eles chegam, foi no doutor fulano de tal, e ele falou que vai fazer uma aplicação aqui na articulação minha que vai curar a minha articulação, que é no hospital, que vai entrar com uma câmera e aquelas baboseiras tudo, né? E eu falo, olha, não é bem assim, a gente explica, né, a fisiologia, como que funciona, que não é só isso que vai resolver, tem que entender o problema como um todo, né? Então, só para deixar claro que hoje que a gente está com um convidado especial que entende muito bem do assunto, que eu gostaria que o senhor desse a sua opinião também. Eu não quero ser bonzinho com ninguém, porque eu não sou, hoje eu não preciso de nada. Estou com 80 anos, 50 de formado, se não gostou de mim, felicidade. Mas assim, deslocamento de disco não é patologia, então não posso começar por isso. Simples assim. E toda vez que você tiver a modificação intraarticular, você vai ter um processo inflamatório. Porque tudo no organismo, quando ele é agredido, ele responde com inflamação. Para quê? Para entender o que aconteceu, para poder organizar. Muito bem. Se eu tenho uma inflamação para organizar e faço uma artroscopia, eu aumentei o teor da inflamação. Ele pode não evoluir bem. Então, o que eu preciso? É uma redução funcional. Tá, por quê? É maloclusão, tá bom. Então, vamos consertar isso primeiro. O que sobrou? Sobrou uma dorzinha. Faz uma artrocentese. Entendeu? O grande problema é você dizer, olha, quando você faz isso, quando você... Não existe isso. É muito difícil isso. Em qualquer área da medicina é difícil você dizer exatamente o que faz, assim como receita, né? Tá? Como checklist de avião. Tem isso, então faz isso. Não. Você tem que ter sensibilidade e conhecimento para você indicar corretamente o que você vai fazer. E mesmo assim você pode cometer erros, ok? Então, assim, cuidado com o que você faz. Ainda hoje, com tudo que você tem, que você falou essa experiência toda, tem vezes que eu falo, mas será que é isso mesmo que tem que fazer? Claro! Tem um aluno meu que um dia falou assim, professor, foi bom encontrar o senhor. Eu fui seu aluno há 10 anos e vou fazer uma anestesia, eu tremo. Quando o senhor acha que vai passar essa tremedeira? Eu falei, enquanto você tiver brio e caráter, vai tremer. Porque eu tremo. Só que eu aprendi com a idade de simular tremedeira, mas ainda tenho, porque eu tenho respeito por quem está lá.
E assim que funciona a vida, né? Você ter respeito pelas coisas, pelo teu conhecimento, pelo que você lê, pelo que você discute. Né? O doutor fulano falou isso. Calma, né? Pra você tomar essa decisão. Respondi? Respondendo. Então, Obrigado. cuidado, assim, eu começo sempre pela parte clínica. Como eu acredito isso, e tenho alguns anos de experiência nisso, que é funcional, tá, o que está levando você a isso? Aí eu vou lá corrigir. Tá, bom. Terminou com 3 meses, não tenho mais nada. Felicidade. Por quê? É funcional. Tem doente que eu operei há 20 anos atrás que volta para o doutor, está instalando de novo. Sim, é funcional. Entendeu? E nesses 20 anos, o que aconteceu? Mudou o hormônio, mudou isso, mudou aquilo, perdeu dente, sei lá o que aconteceu, que levou a uma alteração funcional. Você refaz. Entendeu? Sim. Porque não é patologia. Nem patologia você pode dar certeza de que cura, né? Sim. Às vezes recidiu, você vê o Oscar, operou o cérebro, de repente voltou um glioma de novo e foi para o Beléu. Então. É que você tem que olhar a vida desse jeito e o que você faz desse jeito. Sim. E para os futuros cirurgiões bucomaxilofaciais que estão assistindo esse episódio, às vezes o cara acabou de se formar, né, o dentista, pretende seguir a carreira na bucomaxilo. Como que funciona o serviço do senhor hoje? Onde está instalado, para quem não conhece? Quantos anos? Como que é formada essa equipe? Processo seletivo? Durante 30 anos eu tinha residência, né? Chega uma hora que você cansa também. E aí você fala, peraí. Muito engraçado. Essa pergunta que você está falando, eu quero manter essa linha de raciocínio que eu estou tendo com vocês aqui. Eu comecei minha vida, eu adoro ensinar, eu sou educador, entendeu? Essa concepção minha é bem de educação. Eu comecei a dar aula na graduação. E dando aula, me interessava lá. Tinha uma época, tinha ano que eu tinha 600 alunos, porque tinha 3, 4 faculdades. Só que chegou um momento que eu olhava e falei, espera aí, não estou satisfeito. Porque a minha função como educador está batendo com o comportamento do jovem, que ele não se interessa mais por nada, né? Estou falando isso há quase 30 anos atrás. Ele não está interessado no que eu estou falando, né? Já teve aluno dizer, pessoal, por que eu tenho que saber tudo isso que eu estou falando? Então eu falei, essa relação do que eu tenho como educador e a resposta que eu estou tendo não está sendo ideal. E se não for ideal, eu vou perder a minha sensibilidade de ser o educador. Então, ok, estou fora. Aí fui só para pós-graduação. Aí montamos um curso de pós-graduação com residência. Por que residência? Que também acho que é um negócio interessante de se explicar. Quando eu comecei com isso, eu não sou melhor que ninguém, estou contando história, né? Na medicina, você para exercer um trabalho dentro do hospital, você tem que ter residência, porque a medicina, a residência é a formação do especialista. Especialidade, a sociedade te dá um título. Então, a otorrino dá um título para você de especialista em otorrino. Pronto. Mas não qualifica você que tenha feito um estudo gradual para chegar naquela história. E na odontologia começou com especialização. Então, dava um título para o indivíduo de 2 anos, indo uma vez por mês. Mas eu sou especialista. A odontologia entendia assim, mas quando chegava para reconhecer no hospital, dizia, você tem aprimoramento? Não, mas especialista não dá. Aí começou a ter esse conflito. Então, vamos criar residência em odontologia. Que programa? Aí começou a reunir o mundo inteiro, discutir programa e tal. E aí começou a ser residência, baseado assim, são 4 anos, tem que ter esse conteúdo. Começou a se formar um curso em cima disso. Mas sempre que é importante. Beleza, mas quem vai dar aula se não tem ninguém? Quem que vai ser? Quem que vai amarrar o guiso no rabo do gato? Entendeu? Aí começou e dar aula no fundo, bom, chegou hoje. Só que eu chegou no momento, agora com a idade que eu tenho, com tudo que eu tenho, eu falei, não estou aguentando mais. Sabe por quê? É um detalhe que você vai gostar. Hoje você chega para o jovem, vocês têm filhos? Não. Você chega para o jovem e ele fala para ele assim, fulano, vai em tal lugar para mim. O teu residente vai lá, pega as coisas que você quer, entra no carro dele, liga no Waze, né? E vai certinho no lugar. Aí volta certinho para a clínica, para o hospital. No dia seguinte, você fala, fulano, você pode ir lá para mim de novo? Ele desce e põe no Waze de novo. Ele não consegue, ele não absorve nada. Se você perguntar para ele, você viu que tinha não sei o que no caminho? Não vi. Porque ele vai dirigindo, entra à direita, entra à esquerda, tal. Mas ele não absorve. E é assim que ele faz com a internet, com a informação. Ele não processa a informação. Ele ouve e fala, que interessante. Pergunta para ele depois. Esqueci, não sabe. Porque aqui tem uma resposta rápida, né? Você fala e responde rapidamente. Não é isso? Então, para que eu vou ficar preocupado? Eu pergunto para ele. Dá um Google, né? Assim que as pessoas. E isso que eu não quero. Eu não deixo lá. Não,
Responda, pensa. Nós falamos isso semana passada. Sabe, porque você tem que trazer o indivíduo para essa realidade. Então, chega uma hora que você cansa, né? Teve uma situação que eu estou operando, eu faço muito isso. Eu falei, estou dissecando essa artériazinha. Qual que é? Quando eu olho assim, está no Google. Eu falei, fulano, pode sair da sala, por favor. Por quê, professor? Bom, pede para o Google te ensinar, ué. Presta atenção aqui, não. Eu estou dando trajeto, falando para você tudo aqui. Na realidade, você vai procurar aqui, no desenho. Porque isso é importante, é você, sabe, gravar. Né? Estimular ele. Estimular a gravação, né? A memorização, o conteúdo. Isso não adianta nada. Sim. O que é legal também, porque hoje tem professores que vão lá e ensinam, mas não querem que não saber se... Eu sei também que vou receber muita crítica aí. Hoje eu falo para meus alunos, quando você chega na faculdade e fala, professor, o que é isso? Você não sabe? Vai estudar, pô. Porque ele não sabe responder. Ele dificilmente chega e senta com você e fala, filho, é assim, 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 assim. Não, mas chuta. Isso está me incomodando muito. Então, eu deixei. E agora resolvi que o serviço é grande, eu estou tendo alguns estagiários que são pessoas indicadas. Fulano, gostaria de estar com você. Então, senta comigo, eu converso, digo, olha, aqui vai funcionar assim, assim, assim. Você quer isto? Porque teve até um estagiário que falou, professor, eu vim aqui, me indicaram, tal, mas eu queria, basicamente, eu queria só ver. Eu falei, tá bom, eu vou te dar um conselho. Qual, professor? Vai na sua casa, entra no YouTube e você fica sentado no seu sofá, tomando um vinhozinho e vendo. Agora, aqui não, você vai ter que aprender. Você vai ter que estar de plantão, você vai ter que ir no pronto-socorro, porque você tem que entender o que é que você está fazendo. Não é só copiar, isso não é artesanato. Agora, professor, mas isso não quero. Tá bom, então vai embora, vai fazer com outro. Aqui não, tem que fazer. É bom que você já filtra quem realmente quer. E eu converso, chega, você quer fazer? Tá? Quem indicou você? Fulano, senta aqui na minha frente. Aqui vai funcionar assim, assim, assim. É isso que você quer? É sacrificante, você vai ficar cansado. Mas se você quiser subir um morro alto, você tem que ir andando, né? Não tem jeito. Você não vai voar. Né? Exatamente. Respondi? Sim, só se faltou a parte, se ainda está aberto o processo seletivo. Sempre, né? sempre. Quem quer cada aprender 6 de verdade, meses, não tem mais seletivo. Eu abri agora um programa, isso foi interessante você falar, eu consegui motivar na DASA a importância do hospital ter um lado científico, um lado de aprendizado. Porque você vai nos Estados Unidos, qualquer hospitalzinho lá é um campus universitário. Porque lá o médico trabalha em um hospital só. Aqui trabalha em 3 ou 4. Isso é muito ruim, porque você tem várias informações conceituais para você agir, porque são diferentes os locais. Então, é difícil ter um conteúdo uniforme. E o que eu consegui fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos formar núcleos dentro aqui de todas as áreas, de fellow. Então, é um programa de 4 meses, para você trabalhar com um grupo aqui, enfermagem, psicólogo, farmácia, todos eles têm um fellow. Então, você começa a formar o conteúdo daquele núcleo de trabalho. Isto é a melhor forma de você atingir 2 objetivos, custo e qualidade. Porque quando você faz uma coisa com qualidade, você baixa o custo operacional. Porque você não fica repetindo, não fica perdendo tempo. Né? Então, isso é importante fazer. Consegui, motivou, estão fazendo agora, a DASA está fazendo isso, tem vários fellows, né, em várias sessões, e tem o nosso agora de bucomaxilo. São 4 meses em que você aprende a TM ortognata comigo. Você foca nisso aqui só. Como o americano faz. Aí fica comigo lá na clínica, vê paciente, vê a cirurgia, do jeito que eu gosto de fazer. Nós estamos abertos às inscrições. É exclusivo, tem que ter uma exclusividade ali. Tem. Aí eu peço que nesses 4 meses seja isso. Porque existe especial ortodontia. Não estou desfazendo de ninguém. Ortodontia. Você vai lá, põe os braços tal, e aperta lá uma vez por mês. E não precisa ver todo dia. Né? Até tem um ortodontista comigo, eu falo, a mais urgência que você tem é uma fiozinho que soltou. Né? Agora, na bucomaxilo não tem como. Porque assim, eu não posso dizer, a semana que vem vai ter um atropelado, você aprende. Não tem jeito, entendeu? Tem certo. E às vezes você quer fazer buco, isso eu faço questão, você tem que estar presente, entra um trauma no pronto-socorro. Tá? O que tem que avaliação? Da ortopedia, da neuro, da buco, de não sei o que, não sei o que. Por quê? Isso exige o dele. Mas por que tem que avaliação da ortopedia? E como é que você seleciona? O que você vai fazer primeiro? Fratura da face ou a fratura do fêmur? E não é assim, eu acho que... Não, você não acha nada. Por que tem que fazer? Sabe, então... Contexto geral da... Exatamente. A fratura de fêmur sequestra até 2 litros de sangue. Portanto, você pode fazer um choque hipovolêmico com fratura de fêmur. Eu vou preocupado com a fratura de malar?
Vai fazer depois. Mas esse é só para quem já é buco formado ou Não. Porque é até legal que às vezes a pessoa quer fazer buco e aí ela tem essa primeira experiência. Ah, você diz formado quem é odontologia? É. Sim. Ele tem que ser, ele tem que ser buco já formado. Não precisa. Só tem que ser dentista Por exemplo, formado. hoje eu tenho 6 ou 7 que estão fazendo curso de especialização e estão fazendo a parte de estágio comigo. Porque eu Estão digo complementando. assim, às vezes ele quer fazer a buco, mas não sabe se é isso mesmo e de repente ele pode fazer esse fellow até para ver né, se faz sentido. Exatamente isso. Então eu vou dar um título para ele de fellow. Legal. Não dou mais de especialista, porque isso também é outra confusão danada. Legal. Professor, que prazer recebê-lo, né? Eu acho que antes da gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para esses novos cirurgiões dentistas, né? Ou para quem se formar daqui 50 anos e ouvir falar do professor Lobo, que ele possa entrar nesse podcast que vai estar lá no YouTube, né? Em 2026, mais 50, 2076, né? Vamos ver o que o professor Lobo deixou de mensagem para nós. Isso aí, para a gente encerrar, se eu não me emocionar muito, eu consigo terminar. Mas isso é uma preocupação que eu tenho já faz algum tempo, né? Dizendo assim, eu não quero ser lembrado pela ausência, porque a ausência, até tua mulher casa com outra e vive a vida dela, entendeu? Mas pela história que você criou. Quer dizer, quando você cria uma história, ela eternamente vai ser lembrada. Vai ter alguém que diz, como é que o professor fazia? É isso que eu quero. Não é pessoal, porque que vaidade eu vou ter no céu, no inferno, não sei para onde eu vou ter. Que vaidade você tem? Nenhuma. Mas eu cumpri minha obrigação. Porque tem um detalhe que para mim é muito importante, quando as pessoas me perguntam, professor, mas o senhor é interessante, às vezes o paciente fala, qual é a sua religião? Eu falo, eu não tenho religião, eu sou religioso. Porque para isto também eu fui estudar. Qual é a diferença que tem de A para B, para C, tal? Por que dividiu tanto? Tal? E eu entendo essa segmentação da informação toda. Né? Então, eu entendo por que tem tudo isso aqui. Então, eu não preciso pegar, eu quero falar com Deus, deixa aqui, tem que ajoelhar. Não precisa disso, gente. O que você precisa, assim, você acredita nele? Acredita. Então, eu falo com ele onde quiser. No banheiro. Um ato meu, tratando um ser humano, também é uma função espiritual. E você entende que você não veio aqui só para ser isso aqui, depois 80 anos você mora e você vira pó. Não, você deixou uma história. Então você tem um dever a cumprir. Propósito. Você deixou um propósito. Já aconteceu comigo muitas vezes, tem pacientes que falam, puxa, estava tão ruim à noite, mas depois que o senhor veio aqui eu melhorei. Eu não fui nada. Mas eu estava em casa pensando nele. Será que está bem? Será que não aconteceu nada? Isso aí, as pessoas incultas falam, porque você é macumbeiro. Isso é bobagem, sabe? É você querer desmerecer o outro para poder sentir gente, tá? Eu rezo toda noite para o meu anjo, meu guia, que me mantenha lúcido e com experiência suficiente para entender o que está acontecendo. E não fazer juízo de valor atemporal, né? O que eu estou fazendo? Me mantenha nesse quadro, sabe? Me ajuda a entender isso e não ser referência, né? Esse é meu. Então, um detalhe que para mim é muito importante, rapaz, eu faço isso com muito prazer. Meu avô foi músico, foi maestro, né? Então, essa sensibilidade que ele tem, né? Eu gosto muito. Senti isso. E você, para fazer arte, para fazer um quadro, uma escultura, o raio que eu parto, você tem que ter uma sensibilidade que você executa a sua arte e transforma isso em alguma coisa útil para alguém. Você mexe com alguém, você dá uma informação na hora que ele precisa, você dá uma sensação cognitiva na hora que ele precisa, não é isso? E você veja que engraçado, você pega o cara fez uma música, ele faz meia dúzia de bolinha preta e faz uma música maravilhosa. Se você não tiver sensibilidade, você não sabe nem onde você bota a bolinha preta. Eu, por felicidade de Deus, eu dei aula na École de Medicina, na França, e era ao lado do Louvre. Então, eu fui um bocado de vezes no Louvre. Aí você entra lá, eu ficava parado na frente de uma estátua de mármore, né? Falando, como é que o cara pega um martelinho e um negócio fica batendo aqui, e faz um ser humano aqui dentro? Parece que ele está falando com você, né? Mas com as inserções, com a musculatura, tudo perfeito, né? Como é que consegue fazer isso? Você pega a Capela Sistina, que foi o Leonardo da Vinci quem pintou, quando você fala aquilo é grande, não, vai embaixo dela para você ver como é grande, entendeu? É muito grande. E imagina ele assim, como é que chama o negócio que sobe aqui? De ferro. Não, de ferro que você vai montando. Andaime. Você pega um andaime, ele deitava aqui, ele nem ficava pintando assim, ó. Horas.
Olha que posição incômoda, ruim. E você olha um anjo daqui, do outro lado, longe, tem um anjo da mesma proporção. Você olha, peraí, não deve ser humano esse troço, deve ser uma loucura. Eu não consigo fazer o ovo torto, sai torto. Então você começa a entender essa expressão. Você pega qualquer pintura dessa época, ela fala com você, né? Você está andando, você vê o olhar dela olhando você, para o outro lado não vê. Então você fica impressionado com isso. E eu gosto de escrever. A minha sensibilidade tem em fazer texto. Legal. E com isso que eu passei agora, eu escrevi eternidade. O que é uma eternidade? Existe uma coisa na vida que é concreta. Quando você nasce, você sabe, eu vou morrer. Isso é concreto. Eu não sei quando, mas é concreto. Pode ser amanhã, 20 anos, 80, não sei, vai morrer. E como é que você trata isso? Que quando você chega na beira, você fala, e agora? O que eu faço? Você consegue reverter? Não. Então, se você fizer uma vida com objetividade, com consciência, com responsabilidade, errando, acertando, mas sempre procurando fazer as coisas com dignidade, você está criando uma história. Né? E tem algumas músicas que me levam a viajar nesses textos. E eu escrevo muito na Facebook. Uma delas foi... Fiz isso também no outro dia, numa reunião que nós tivemos lá. Sei que tem uma música que é do Paul Anka, que a única coisa que ele fez que presta na vida foi My Way. E é uma história interessante, né? Quer dizer, essa eternidade foi o que eu escrevi da minha vida. Essa é a minha vida. Cometi erros, cometi acertos, fiz amigos, fiz inimigos, tive amores, desamores. Tudo que eu fiz na vida foi o meu caminho. Eu acabei elegendo esse caminho, eu acabei fazendo esse caminho, mas foi o meu caminho. A única coisa que eu espero na vida, nessa minha eternidade, é ter que isso tudo tenha contribuído como um legado para as pessoas que me seguem. Então, eu tenho que ter responsabilidade suficiente para olhar para a vida e dizer assim, ok, né, meus erros, meus acertos servem para deixar para vocês. Muito Legal. bem. Obrigado, professor, pelas palavras. Que isso? Eu não esperava que seria nesse sentido nossa conversa e foi muito surpreendente. Com certeza, Né? muito. Muito bom. Eu acho que é um episódio reflexivo, né? Que fala Profundo. muito mais do ser, né? Do que fazer, né? Sim, porque Que é senão, sobre você ser o que você... porque você, se você focar só na cirurgia, como eu disse para você, é um artesanato. Sim. O que você tem que trazer para ela aqui, né? Como ser humano, e o que você representa para isso? Com Perfeito. certeza. E como que o pessoal acha o senhor nas redes sociais? Tem o Instagram? Eu tenho Instagram, que eu nunca sei como é que é, mas eu acho que é assim, Dr. Lobo, Dr. Luiz Lobo. Tá, mas depois a gente deixa coloca também o na QR no Code. descrição do Pronto. vídeo, Tá. o Instagram, Então, né? e esse podcast, vocês ficam no... Vai ficar no YouTube, no nosso canal, Tá. né? Creio que em mais ou menos uns 15 dias, lá pela E como é que eu... segunda É porque eu não sei semana de nada maio. disso. Eu vou Aí a pedir pros gente meninos- encaminha o link para o senhor. Pronto. Aí eu já peço para os meninos colocar pra mim. Isso, exatamente. Manda o vídeo completo. Mas muito obrigado mais Só uma para a gente vez. brincar um pouquinho nesse final, eu converso muito com os meus netos todos, né? E tem uma brincadeira que eu faço com todos eles, com 6. O que o vovô não falou hoje para você? Que você me ama. Isso todo dia eu faço. Aí tem uma delas tem 11 anos agora. Eu falei, Lulu, o que o vovô não falou para você hoje? Que você esqueceu a senha. E é verdade. Eu falei, acabou o romantismo todo aqui dentro. Que eu falo, Lu, qual é a senha que o vovô pôs aqui? Muito bom, muito obrigado, viu, Por professor? favor, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Foi um prazer mesmo. Obrigado mesmo, viu? E seu Instagram, amor? Bom, meu é Gestão Magna, né? Então, lá a gente fala mais sobre gestão em geral. E tem a nossa clínica, Caldeirão Odontologia, em Piracicaba. E E a meu sua? Dr. Caldeirão, DR Caldeirão, né? Siga lá. Você Vocês me manda que- tudo isso, por favor? Pode deixar, Não, com vou- certeza. Você falou que você tem só de gestão? Gestão. Eu sou dentista, mas Sim. hoje eu só trabalho com gestão. Vamos conversar um dia só sobre gestão? Vamos. É minha olha. paixão. Só para deixar você mais aguçada, a minha história de vida começou em São Caetano, porque o Juscelino, quando foi presidente do Brasil, ele falou, ok, isso aqui é uma colônia, né? O Brasil só fazia açúcar e café, não tem mais nada, né? Então ele trouxe as empresas, tanto que ele fala aquela frase dele, vou fazer em 5 anos em 50, 50 em 5 anos. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi trazer as grandes empresas para o Brasil. Villares, Volkswagen, General Motors. Trouxe para São Caetano, né? Essas empresas. Começou a mudar o perfil industrial do Brasil com isso aqui.
Naquela época, por exemplo, a Villares, que eu conheci mais de perto, montou um hospital para atender funcionários da Villares. Porque era uma cultura alemã. Se eu atender a saúde, diminui o absenteísmo, melhora a qualidade de trabalho e tal, e estende a família, se melhora. Então, trouxeram para cá, montaram um hospital. E fomos nós do HC para lá. Só que, quando veio um bando de engenheiro que veio fazer, mas eles trouxeram a cultura alemã, que é um pouquinho diferente da brasileira. E aí começou assim, quem vai ser o administrador disso aqui? Quem não entende de administração? Então, muito advogado daquela época fizeram GV para poder ser administrador. Isso foi evoluindo, etc. Tal, não vou discutir se está certo ou errado. Chegou numa época que começaram a vir as operadoras de saúde, certo? As convênios. Sim. Que é a mesma coisa. Médico não sabe administrar nada. E tem é uma coisa simples, não é falando mal, é uma realidade. O médico nasceu, foi ensinado para ser obedecido. Sim. Então, você passa, faça isso, faça isso, todo mundo faz o que você manda. O gestor tem que ser ouvido, não é obedecido. Você tem que saber olhar para os seus funcionários, para o seu gerente, reunir todo mundo, dizer o que é isso, vamos ter, caiu a produção, por quê e tal, e começar a organizar as necessidades. O médico não faz isso. Sim. Né? Por isso que dá conflito de gestão. Toda a minha vida eu vi todas as medicinas de grupo, os hospitais que eram administrados por médico quebraram. Sim. Porque não conseguem enxergar esses detalhezinhos. Tá? Então começou muito médico a fazer gestão. Para entrar hoje como diretor médico e tal, mas eu tenho MBA, não sei o quê. Nós precisamos discutir isso. Sim, porque nossa, aí você vou levar mais porrada ainda. Porque todo mundo vai fazer MBA, né? Na GV, em Harvard, Sim. no Harvard, mas administrar saúde não é a mesma coisa que administrar uma empresa. Não. Eu tenho que entender, eu não tenho duas cirurgias iguais. E a semana que vem, eu vou fazer um desse aqui lá no hospital e vou falar exatamente isso. Eu não tenho duas cirurgias iguais. Então, quando vem esses administradores, não, você tem que diminuir o tempo cirúrgico. Eu falei, como eu faço isso? Quer dizer, você tem necessidades cardíacas que a cirurgia vai ficar mais longa. Sim. Ela não tem, a cirurgia vai ficar mais curta. Como é que eu faço isso? Não tem como. E a nossa área, especificamente a odontologia, ela é muito minuciosa. Porque se você trabalha com todas as áreas, cada uma tem a sua particularidade. Perfeito. Não é padrão, igual, por exemplo, eu tenho uma loja, sei lá, que vende cápsulas de café, um exemplo. Que é poucos produtos. A nossa área tem muito. Então, por exemplo, a buco vai agir de um jeito, a pério vai agir de outro, a endo vai agir de outro. Cada um vai ter um tempo de cadeira. Então, é muito minucioso, né? Sim. E não se olha isso. Você quer padronizar. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Só para dar um exemplo. Eu não acabei de falar. Não. Você me corta aqui e manda embora. Eu estava dirigindo o centro cirúrgico de um hospital em São Paulo. E o diretor me chamou e falou, Lobo, nós estamos com 20% de cancelamento de cirurgia. Me ajuda a resolver isso? Falei, você me dá uma semana? Ele falou, o tempo que você quiser. Tá bom. Chamei minha enfermeira lá, falei, Vanessa, faz um favor para mim. Todos os cancelamentos, você vai botar no papel para mim, por que cancelou? Aí nós vamos estudar. Você fragmenta o problema. Obama falava isso. Qual é uma coisa impossível? Fragmenta em pedaços possíveis, que vai sobrar um pedacinho desse impossível. Não é isso? Falei, vamos resolver isso. Bom, ela me trouxe. Tá. Então tinha médico que marcava 3, mas estava cansado, desmarcava e ia embora. O outro paciente não trouxe os exames. O outro paciente chegou resfriado. Então, tem várias situações. Sentei com ela e montei tudo isso. Falei, vem cá, 20% daqui e vou estratificar para você. Acontece isso. Falei, o médico que está cancelando sistematicamente, eu vou chamar e dizer, negão, ou você arruma ou você está fora daqui porque está impactando no meu custo. Com certeza. Bom, paciente. Aí eu falei, João, eu queria fazer uma coisa. Falou, o que, Lu? Falei, nós estamos com um convênio que é muito pequeno, o convênio, né? De chão de fábrica, vamos dizer assim. Não tem muito executivo. O cara que vem aqui, ele mora longe a beça. Então, para ele chegar aqui às 7 da manhã, ele tem que sair da casa dele às 4 da manhã. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo com o Uber. No dia antes da cirurgia, as meninas que marcam vão ligar para os pacientes. Você pode vir, está formada, etc. Está tudo em ordem, não esquece dos exames, toda aquela referência. E eu não consigo chegar aí. Manda o Uber buscar. É mais barato o Uber buscar do que ficar com uma sala vazia. Eu reduzi para 2% de cancelamento. Você ajustou, você encontrou a causa. Quer dizer, em gestão é isso. O que está acontecendo? Porque é muito fácil você falar, mas não consegue marcar consulta, essa menina não entende nada, manda embora, bota outra. Você tira a Joaquina, bota com a Manuela com outros problemas.
Não vai mudar nada, entendeu? E assim, professor, no início você falou uma coisa que eu falo muito lá na clínica, que para mim é assim, cirúrgico. O eu acho. Eu falo, a gestão não existe acho. Exato. É dados. Exato. Então, por exemplo, eu acho que... Mas por que não fechou? Por que não deu certo? Porque tem que... Tudo baseado em dados, senão a gente não consegue tomar decisão. Sim. E eu brinco muito, né? Eu falo na clínica, não ache. Vamos buscar a informação, ter certeza. O que aconteceu? Você perdeu aonde para achar agora? Exato, eu amei. Perfeito. A gente precisa um dia conversar sobre isso. Já Mas tá eu convidado. gosto muito, eu queria muito falar com isso, porque eu acho que isso está impactando muito o mercado. Sim, com certeza. Muito. Muito, com certeza, vamos sim. Já está convidado para o Oh, próximo. será o maior prazer do mundo. Pessoal, obrigado por assistir esse episódio. Tenho certeza que vai somar muito aí para todos. E até o próximo Luz, Câmera e Gestão. Um abraço. Tchau, tchau. Muito bem. Obrigado.